O fazendeiro aceitou a égua magra apenas para evitar que ela fosse abandonada no pasto, achando que estava apenas fazendo um favor. Mas quando ele limpou a sujeira do pescoço dela e viu uma marca que ninguém ali reconhecia, o homem empalideceu na mesma hora. E quando os peões perceberam o jeito como a égua encostou a cabeça nele, como se o reconhecesse de algum lugar distante, um silêncio pesado caiu sobre o curral, porque todos entenderam que aquilo não era um animal qualquer. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. A porteira de madeira da fazenda São José rangiu um protesto cansado. Não era um som de boas-vindas. Seu Francisco, em pé na varanda da casa, não precisou virar para saber quem estava chegando. Aquele ronco específico do motor, uma batida irregular como soluço, só podia ser a caminhonete velha de Zé Carlos. Ele terminou de enrolar o fumo no papel de palha, passou a língua na goma e acendeu. A fumaça subiu lenta no ar parado da tarde. Fazia calor, daquele calor do cerrado que pesa nos ombros. Francisco observou o veículo poeirento parar no pátio de terra, bem longe da casa, como se o dono tivesse vergonha de chegar mais perto. A porta do carro abriu e Zé Carlos desceu. Seu jeito era diferente. Não vinha com os passos largos e a voz alta de sempre. Vinha devagar, arrastando os pés. Ele tirou o chapéu de couro, passou a mão no bigode ralo e olhou para Francisco na varanda. Francisco, chamou Zé Carlos. A voz não tinha a firmeza de costume. Seu Francisco deu uma última tragada e esmagou o resto do cigarro na soleira da porta. Desceu os 2 degraus da varanda, seus passos pesados no chão batido. Parou a alguns metros do visitante. Zé Carlos, faz tempo. Pois é, faz tempo. Zé Carlos torcia o chapéu nas mãos. Seus olhos pequenos não paravam quietos. Olhavam para Francisco, para o chão, para o curral ao fundo. Vim resolver aquela nossa questão. Francisco ficou em silêncio. Ele não fez perguntas. Sabia que Zé Carlos tinha uma dívida antiga. Dinheiro de uns bezerros que comprou há 5 anos e nunca pagou direito. A quantia não era grande, mas para Francisco, que contava cada real para manter a São José, era significativa. A questão é o dinheiro, Zé Carlos. É sobre isso. O homem baixou a cabeça, fingiu ajustar a aba do chapéu. A situação tá apertada, Francisco. Dinheiro vivo tá mais raro que água no deserto. Mas um homem de palavra paga o que deve. Eu trouxe outra forma de acertar. Seu Francisco franziu a testa. As rugas profundas ao redor de seus olhos se apertaram. Outra forma? Sem dizer mais nada, Zé Carlos andou até a traseira da caminhonete. A caçamba estava coberta com uma lona velha. Ele puxou a corda que a prendia. O pano caiu para trás, revelando o que estava dentro. Seu Francisco se aproximou, seus olhos castanhos examinando a cena. Dentro da caçamba, de pé, mas com as pernas trêmulas, estava uma égua. Um animal branco, de um branco sujo, manchado de terra e de coisas que Francisco não queria adivinhar. Ela era magra, muito magra. Dava para ver o contorno de suas costelas, a curva profunda de sua barriga. Seu pescoço era fino, sua cabeça baixa, como se o peso dela fosse grande demais. O pelo, embora branco, estava sem brilho, embolado em alguns lugares. Ela nem tentou olhar para os homens. Mantinha os olhos meio fechados, focados em algum ponto distante no chão da caçamba. Um silêncio pesado caiu sobre os 2 homens. Só se ouvia o ronco fraco da respiração do animal e o zumbido distante das moscas. É uma piada de mau gosto, Zé Carlos. A voz de Francisco saiu baixa e áspera. Não, juro por Deus. Zé Carlos levantou as mãos, seu tique nervoso de alisar o bigode aparecendo. Ela é um animal, Francisco. Um cavalo. Tem valor. Eu tô te oferecendo ela para quitar minha dívida. Francisco caminhou até a borda da caçamba. A égua estremeceu, mas não teve energia para se afastar. Ele viu suas patas, finas como gravetos. Viu os cascos rachados e longos, precisando ser aparados há muito tempo. Viu os olhos dela, grandes e escuros, que finalmente se viraram para ele. Havia um cansaço profundo naquele olhar, um desânimo que ia além da fome. Valor? Francisco repetiu sem tirar os olhos do animal. Zé Carlos, esse bicho aqui tá mais perto da carniça do que de um cavalo de valor. O que você fez com ele? Não fui eu a consegui, num negócio. Achava que ela se recuperava fácil, mas a coisa é teimosa. Olha, Francisco. Zé Carlos se aproximou.
Sua voz baixou para um tom quase de confidência. Eu sei que você é homem de coração bom. Você não deixaria um bicho morrer à toa. Leva ela. Cuida. Se ela vingar, você ganhou um animal. Se não, você dá um fim digno para ela. Melhor que virar comida de urubu na beira de estrada. E a minha dívida some. É um acordo justo. Seu Francisco sentiu um nó de raiva e de pena se formando em seu peito. Raiva de Zé Carlos, sempre com seus esquemas, sempre tentando sair por cima com o mínimo esforço. E pena. Uma pena enorme daquela criatura miserável que tremula diante dele. Ele havia crescido entre animais. Sabia ler a dor neles. Aquele animal estava apenas esperando o fim. Ele olhou para os olhos da égua de novo. Ela não desviava o olhar. Havia uma quietude estranha ali, uma aceitação, um fim digno. Francisco murmurou mais para si mesmo. Naquele momento, a porta da casa se abriu. Maria apareceu na varanda segurando um copo d'água. Ela parou, vendo a cena. Seu pai, Zé Carlos e a égua esquelética na caçamba. Pai, o que é isso? É o pagamento do Zé Carlos, Maria, disse Francisco, sem voltar-se para ela. Maria desceu os degraus e se aproximou. Seus olhos práticos escanearam o animal de cima a baixo. Isso não é pagamento, isso é um problema. Olha o estado dela. Vai dar despesa com veterinário com ração especial. E pode nem sobreviver. Zé Carlos começou a suar. Maria, minha filha, é só uma fase ruim dela. Com os cuidados do seu pai, ela se transforma. Eu não sou sua filha, Maria respondeu secamente. Pai, não aceita. Isso é golpe. Ele quer te passar um animal moribundo e limpar a dívida dele. Seu Francisco sabia que Maria tinha razão. Era a decisão mais lógica. Mandar Zé Carlos e sua égua problema embora. Exigir o dinheiro mesmo que fosse um pouco por mês. Mas então, a égua branca fez um movimento. Ela tentou dar um passo para trás na caçamba, mas suas patas traseiras vacilaram. Ela quase caiu, se apoiando nas laterais de madeira. Um som baixo, quase um gemido, saiu de sua narina. Algo naquele som tocou Francisco. Ele lembrou de seu pai. Seu pai sempre dizia que um homem se conhece pelo tratamento que dá aos animais e à terra. Virar as costas para um ser vivo em sofrimento, isso não era coisa que se fazia na São José. Nunca foi. Tira ela daí, ordenou Francisco, sua voz firme. Zé Carlos arregalou os olhos. Você aceita? Eu não aceito porque você está me oferecendo. Eu aceito porque esse bicho não merece acabar no fundo da sua caminhonete fedendo a morte. Francisco olhou para Zé Carlos. A dívida some, e você some da minha frente. Não quero te ver por aqui por um bom tempo. Entendeu? Zé Carlos acenou a cabeça rápido várias vezes. Entendi perfeitamente. Muito obrigado, Francisco. Você é um amigo. Ele correu para abrir a porta traseira da caçamba, que era um portão baixo. A égua não se moveu. Não tinha força para descer. Maria vai chamar o Tião e o Joca, disse Francisco. Maria hesitou, olhando para o pai com uma mistura de incredulidade e preocupação, mas viu a expressão fechada dele, a teimosia quieta. Ela suspirou e foi em direção às mangueiras atrás da casa. Poucos minutos depois, os dois peões chegavam. Tião, um homem mais velho e quieto, e Joca, mais jovem. Ambos pararam ao ver a égua. Nossa Senhora, disse Joca baixinho. E aí, seu Francisco? Cumprimentou Tião, tirando o chapéu. Preciso de ajuda para tirar essa égua da caçamba. Ela está muito fraca. Vamos com calma. Os três homens, sob o olhar atento de Maria e o alívio ansioso de Zé Carlos, trabalharam com cuidado. Eles colocaram uma tábua larga como rampa. Tião entrou na caçamba e falou com voz suave com o animal, puxando levemente a corda que estava em seu pescoço. Joca e Francisco ficaram dos lados, prontos para segurá-la se ela vacilasse. Foi um processo lento. A égua parecia desconfiar de cada movimento. Seus olhos iam de um homem para o outro. Mas quando seu olhar encontrava o de Francisco, ela parava, observava. Finalmente, com um esforço que pareceu gastar suas últimas energias, ela deu um passo, depois outro. Seus cascos tocaram a terra batida do pátio. Ela estremeceu toda. Zé Carlos, vendo o animal fora do veículo, começou a se mexer. Pronto, então tá tudo resolvido. Eu vou indo. Obrigado de novo, Francisco. Ele não esperou resposta. Pulou na caminhonete, deu partida e saiu, levantando uma nuvem de poeira que cobriu a égua e os homens por um instante. Ninguém falou. A poeira baixou. A égua branca estava parada no mesmo lugar, suas pernas finas parecendo vergar.
Francisco se aproximou devagar. Ele estendeu a mão, não para tocá-la, mas para que ela sentisse sua presença. Vamos te arrumar um lugar, ele disse, sua voz mais suave do que Maria ouvira há muito tempo. Ele começou a andar em direção a um pequeno piquete perto do curral, um lugar com sombra de um pé de mangueira e água fresca no coxo. A égua não se moveu. Francisco parou, olhou para trás. Vem, ele falou com uma autoridade calma. Por um milagre, ou por um último instinto de sobrevivência, a égua levantou a cabeça um pouco, e com uma lentidão que doía de se ver, começou a segui-lo. Seus cascos arrastavam na terra. Tião e Joca trocaram um olhar surpreso. Maria, ainda na varanda, cruzou os braços, seu rosto impenetrável. Francisco abriu a porteira do piquete e entrou. A égua parou do lado de fora, olhando para a relva mais verde lá dentro. Entra, insistiu Francisco de dentro. Aqui é seguro. Ela deu o passo para dentro. Francisco fechou a porteira. A égua não foi direto para a grama ou para a água. Ela simplesmente parou, a poucos passos de Francisco, e soltou um longo suspiro, seu corpo todo afundando como se finalmente pudesse desistir de se sustentar. Francisco olhou para ela por um longo momento. Alva, ele disse. Teu nome é Alva. Ele saiu do piquete e encontrou os olhos de Maria. A filha não disse nada, mas seu olhar dizia tudo. Era uma decisão tola, sentimental, que traria trabalho e dor de cabeça. Vamos deixar ela quieta hoje, Francisco disse aos peões. Amanhã a gente vê o que faz. Enquanto anoitecia, sentado na varanda com seu café, seu Francisco não conseguia tirar os olhos do vulto branco e imóvel sob a mangueira. A raiva por Zé Carlos ainda estava lá, um caroço quente no estômago. Mas havia outra coisa, uma inquietação. Por que Zé Carlos, o malandro, o esperto, iria se desfazer de um animal, mesmo um doente, sem tentar ganhar algo a mais? Por que ele parecia tão ansioso para sumir? O ar da noite trazia o cheiro da terra e um leve odor de animal doente. Alva estava ali, um ponto de interrogação branco e frágil no escuro. Um pagamento que não fazia sentido. E no peito de seu Francisco, a pena começava a dar lugar a uma dúvida profunda e desconfortável. O sol da manhã já estava alto sobre o cerrado, mas seu Francisco já estava de pé há horas. Ele não tinha dormido direito. A imagem da égua branca parada e quieta sob a mangueira não saía da sua cabeça. A inquietação do dia anterior se transformara em uma preocupação persistente. Ele foi até o piquete com uma vasilha de aveia úmida e um balde de água fresca. Alva estava no mesmo lugar, de pé, mas agora parecia um pouco mais presente. Seus ouvidos, antes caídos, moveram-se levemente ao som dos seus passos. Ela o observou enquanto ele abria a porteira e colocava a comida e a água perto, mas sem se aproximar demais. Bom dia, Alva. Ele cumprimentou em voz baixa. Trouxe um pouco de sustento para você. A égua não se moveu em direção à comida. Seus olhos escuros seguiam cada movimento de Francisco. Havia um ar de desconfiança profunda, mas também uma curiosidade. Era como se ela estivesse tentando decifrar quem ele era. Francisco sentou em um toco de madeira a alguns metros de distância e acendeu um cigarro. Ele ficaria ali um tempo. Pressa não era boa com animais assustados. Ele fumou em silêncio, observando. Passados alguns minutos, o cheiro da aveia pareceu vencer a desconfiança. Alva deu um passo hesitante. Outro, seu pescoço esticou, seus lábios tocaram a vasilha. Ela começou a comer devagar, mas com uma determinação que revelava uma fome antiga. Foi então que Francisco viu melhor as suas condições. De perto, ela estava ainda mais magra. Seu pelo estava cheio de pequenos nós e áreas sem pelo, sinais de uma sarna negligenciada. Em um de seus quartos traseiros, uma ferida feia, já cicatrizando mal, chamava a atenção. Isso aí precisa de tratamento, ele murmurou, mais para si mesmo. A voz de Tião veio de trás da cerca. Ela comeu? Francisco assentiu com a cabeça sem se virar. Tá comendo, mas tá muito ruim das pernas, Tião. E olha essa ferida. O peão mais velho apoiou os braços na cerca de arame. Pois é, não é coisa de 1 ou 2 dias. Zé Carlos deve ter deixado ela apodrecer em algum canto. É um milagre estar viva. Por que ele faria isso, Tião? Francisco finalmente olhou para o empregado. Zé Carlos pode ser malandro, mas animal é bem. Mesmo doente, dava para vender por uns trocados numa feira longe. Por que ele me entregou? Tião coçou a barba pensativo. Não sei, seu Francisco, mas o cheiro que ele trouxe não era de boa ação. Era de medo. Ele estava com pressa de se livrar dela. Isso confirmou o que Francisco sentia. Alva não era só um pagamento, era um problema que Zé Carlos quis passar para frente. A questão era,
qual era exatamente o problema? Nos dias que se seguiram, uma rotina se estabeleceu. De manhã cedo e no fim da tarde, Francisco ia até o piquete. Ele não tentava tocá-la logo. Ele levava comida, trocava a água e ficava sentado. Falava baixo, contando coisas sem importância sobre a fazenda, sobre o tempo. Aos poucos, Alva começou a aceitar sua presença. Ela já não ficava tão rígida quando ele entrava. Continuava a mantê-lo sempre à vista, mas a desconfiança nos seus olhos dava lugar a uma observação cautelosa. Maria via tudo aquilo com uma impaciência crescente. Pai, você está gastando uma ração especial com um animal que pode morrer a qualquer hora, ela disse na manhã do quarto dia, enquanto Francisco preparava uma mistura de vitaminas na cozinha. O Tião podia fazer isso. Você tem a conta do fornecedor para fechar a cerca da baixada que precisa de conserto. Francisco misturou o pó no balde sem olhar para ela. Eu fecho as contas, Maria, e a cerca eu vejo depois do almoço. Essa égua precisa de um cuidado mais fino no começo. Cuidado mais fino? Maria cruzou os braços. Ela é uma égua velha e doente que o Zé Carlos usou para te enrolar. O cuidado que ela precisa é de uma injeção para não sofrer mais, se for o caso. Ele parou e a olhou nos olhos. A firmeza no olhar da filha era a mesma da sua, mas vinha de um lugar diferente, um lugar prático, duro. Enquanto ela estiver comendo e tentando viver, eu vou ajudar, Maria. Ponto final. Maria abriu a boca para responder, mas fechou-a novamente. Virou-se e saiu da cozinha, seus passos firmes ecoando no corredor. Francisco suspirou. Ele sabia que ela tinha razão, de um certo ponto de vista, mas havia algo em Alva que pedia por paciência, algo que ia além da pena. Na tarde desse mesmo dia, Francisco decidiu que era hora de tratar da ferida. Ele pegou uma lata de água limpa, panos e um produto cicatrizante. Entrou no piquete com calma. Alva ouviu-se aproximar com os utensílios e deu um passo para trás, suas orelhas se voltando para trás. Calma, moça. Só vou limpar esse machucado. Vai doer menos depois. Ele se aproximou lateralmente, sem olhar diretamente para ela, mantendo os movimentos lentos e previsíveis. Parou a uma distância segura e molhou um pano no balde. Aos poucos, ele estendeu a mão em direção ao seu quarto traseiro. Alva estremeceu, mas não se moveu. O pano tocou a pele ao redor da ferida. Ela deu um solavanco, mas Francisco continuou, falando em um tom constante e baixo. Tá cheia de bicheira, coitada. Vamos tirar isso. Ele trabalhava com uma concentração absoluta, limpando a sujeira e os restos de pus. A ferida era feia, mas parecia superficial. Enquanto ele se inclinava para ver melhor, sua mão segurou gentilmente a base do pescoço de Alva para se firmar. Foi então que seus dedos sentiram algo diferente na pele. Não era um machucado, era algo duro e irregular. Francisco parou. Ele limpou a área com o pano molhado. A sujeira e a crosta de suor velho saíram, revelando o que estava embaixo. Uma marca de ferro queimada na pele. Seu coração deu uma pancada forte contra o peito. Ele esfregou o local com mais força, com a ponta do pano. A imagem ficou mais clara. Era um círculo, e dentro do círculo, um desenho. Uma flor de lis estilizada com 3 pétalas. O tempo parou. O som do vento nas folhas da mangueira sumiu. A respiração ofegante de Alva sumiu. Para seu Francisco, só existia aquela marca na pele do animal. Seus dedos tremiam levemente enquanto tocavam o contorno queimado. Ele conhecia aquele desenho, cada linha, cada curva. Ele tinha visto aquilo milhares de vezes em sua infância. Era a marca do seu pai. A marca da fazenda São José, no seu tempo de glória. Era queimada nos quartos traseiros dos melhores cavalos crioulos que seu pai cria. Cavalos famosos, cobiçados, o símbolo do orgulho da família. Era uma marca que não via há décadas, desde que seu pai, arruinado e amargurado, jogou o ferro de marcar no fogo da forja e nunca mais fez outro. A honra da família havia sido queimada junto com aquele ferro. Como? Como aquela marca foi parar no pescoço de uma égua magra e doente, entregue por um malandro como Zé Carlos? O sangue pareceu esfriar nas suas veias. A inquietação que ele sentia se transformou em um frio agudo na espinha. Ele não estava apenas cuidando de um animal abandonado. Ele estava olhando para um fantasma do passado que ele pensava estar enterrado para sempre. Alva, sentindo a mão imóvel e a tensão súbita no homem, moveu a cabeça. Em vez de se afastar, como sempre fazia, ela virou o pescoço e encostou seu focinho, quente e macio, no braço de Francisco. Era um gesto pequeno, quase tímido. Depois, com um movimento que pareceu exigir toda a sua coragem, ela apoiou a lateral de sua cabeça, pesada, no ombro dele.
Ficou assim, respirando fundo, como se finalmente pudesse descansar. Francisco ficou paralisado. O contraste era avassalador. A revelação gelada da marca e o calor inesperado da confiança daquele animal. Seus olhos se encheram de água. Ele não sabia se era raiva, tristeza ou uma confusão profunda. Na cerca, Tião e Joca tinham se aproximado silenciosamente, vindo de algum concerto. Eles pararam vendo a cena, seu Francisco imóvel como uma estátua e a égua branca, com a cabeça encostada nele, como se buscasse proteção. Os dois peões trocaram um olhar longo e grave. Nenhum deles disse uma palavra. O clima ao redor do piquete ficou pesado, carregado de uma pergunta que ninguém ousava fazer em voz alta. Francisco finalmente levantou a mão livre e a colocou de leve no pescoço de Alva, bem ao lado da marca. A pele era quente e ele podia sentir o pulso da vida debaixo dos seus dedos. "Onde você veio?" Ele sussurrou, uma pergunta para o animal e para o destino. Alva não respondeu, apenas suspirou, fechando os olhos por um instante. A confiança era total, e isso, de alguma forma, assustava ainda mais Francisco. Era como se ela reconhecesse algo nele, algo que nem ele mesmo sabia que ainda carregava. Ele olhou para a marca outra vez. O círculo, a flor de lis. Não havia dúvida, era a mesma. A partir daquele momento, nada seria simples. A comida, a água, os cuidados, tudo agora tinha um sabor diferente. Tudo estava envolto no mistério daquela marca. Francisco sabia, com uma certeza que vinha dos seus ossos, que aceitar Alva não tinha sido o fim de um problema. Tinha sido o começo de algo muito maior e muito mais perigoso. Ele deu um passo para trás, lentamente. Alva ergueu a cabeça, olhando para ele sem medo agora. "Vou descobrir", ele disse em voz mais firme. "Você não é uma égua qualquer, e eu vou descobrir a verdade." Ele pegou seus baldes e panos e saiu do piquete. Seus passos, ao contrário de outros dias, não eram pesados e arrastados, eram decididos. Ao passar por Tião e Joca, ele apenas assentiu com a cabeça, seu rosto uma máscara séria. Os dois peões ficaram para trás, observando Alva, que agora pastava a grama perto da água, como se um peso tivesse sido tirado dela. "Aquela marca, Tião?" Joca começou hesitante. "É", Tião interrompeu, sua voz grave. "É a marca velha do pai dele, da fazenda antiga." "E o que isso quer dizer?" Tião olhou na direção que Francisco tinha ido, em direção à casa velha onde o passado estava guardado em caixas e memórias. "Quer dizer, Joca, que o Zé Carlos não trouxe só uma égua doente. Ele trouxe uma lembrança viva, e lembrança principalmente as antigas. Às vezes acorda coisas que é melhor deixar dormindo." A marca não saía da cabeça de seu Francisco. Nos dias que se seguiram à descoberta, ele voltou ao piquete inúmeras vezes apenas para olhar para o desenho queimado no pescoço de Alva. Era como uma porta fechada que de repente se encontrava entreaberta, levando a um quarto escuro do seu passado. A confiança que a égua depositava nele agora tinha um gosto amargo. Era como se ela soubesse algo que ele não sabia. Ele não comentou sobre a marca com ninguém, nem mesmo com Tião. Mas o peão mais velho, vendo a expressão carregada do patrão, sabia que as coisas tinham mudado. Uma tarde, Francisco foi até a pequena oficina atrás do galinheiro. Lá, em uma estante cheia de ferramentas velhas e coisas sem uso, guardava uma caixa de madeira. Poeirenta e pesada, ele a trouxe para a varanda da casa e começou a vasculhar. Havia fotos desbotadas, alguns documentos amarelados, um velho registro de vacinas. Até que no fundo seu dedo tocou em algo frio e metálico. Ele puxou o objeto. Era um ferro de marcar gado. A ponta estava deformada, derretida em parte, mas na alça ainda era possível ver o desenho fundido, um círculo com uma flor de lis dentro, exatamente igual à marca de Alva. Segurar aquele ferro trouxe uma onda de lembranças. Ele era menino, via seu pai, homem forte e orgulhoso, aquecendo o ferro no fogo até ficar em brasa. O cheiro de pele queimada, o silvo do contato, o relinchar breve do animal. Depois, seu pai passava a mão na marca, um gesto de posse e de orgulho. "Esse é um São José, Francisco. Tem o nosso sinal." Aqueles cavalos eram os melhores da região. E depois? O silêncio, a forja apagada, o ferro jogado de volta na caixa, derretido em um acesso de raiva e desespero no dia em que perderam quase tudo. Francisco fechou a mão em volta da alça fria. A mesma raiva impotente daquela época, misturada com uma confusão profunda, começou a ferver dentro dele.
Naquela noite, durante o jantar, ele não conseguiu ficar quieto. Maria, preciso falar com você sobre a égua. Maria, que estava terminando um prato de feijão, olhou para ele. Pai, se for sobre mais gastos com vitaminas, eu já disse. Não é sobre vitaminas. Ele respirou fundo. É sobre a marca que ela tem, no pescoço. Que marca? A marca do meu pai. A marca da nossa família. A marca que a gente usava nos cavalos crioulos. Maria franziu a testa, colocando o garfo no prato. O que isso quer dizer? Quer dizer, Maria, que aquela égua não veio do nada. Ela tem a nossa marca. A marca que sumiu há mais de 30 anos. Como ela foi parar nas mãos do Zé Carlos? Pai, Maria disse, com a voz calma e prática de sempre. Pode ser um engano, pode ser uma marca parecida, ou alguém copiou o desenho antigo. Francisco balançou a cabeça com força. Não, é a mesma. Eu tenho o ferro aqui, eu comparei. É igualzinha. Então o que você quer fazer? A pergunta de Maria era direta. Quero saber a verdade. Quero fazer um exame. Um exame do quê? De saúde? O veterinário já viu ela semana passada. Disse que com cuidado ela se recupera. Não um exame de saúde, Maria. Um exame de sangue. Daqueles que mostram a família do animal. O DNA. Maria ficou em silêncio por alguns segundos. Seu rosto mostrou uma preocupação real. Pai, esses exames são caros, muito caros, e a gente precisa pagar o fornecedor no fim do mês. A cerca da baixada caiu de vez, tem que comprar arame novo. A gente não tem dinheiro para isso. Eu tenho umas economias, Francisco disse, evitando o olhar da filha. As economias para o imposto da terra, pai? Para se você ficar doente? Você vai gastar isso com um exame de uma égua? Ela não é uma égua, Maria. A voz de Francisco saiu mais alta do que ele pretendia. Ele se controlou. Ela tem o nosso sinal, pode ser. Pode ser um pedaço da nossa história, algo que a gente perdeu, eu preciso saber. Maria levantou-se e começou a juntar os pratos, seus movimentos bruscos. É teimosia, pai, pura teimosia. Você tá vendo coisas onde não tem. O Zé Carlos te passou um animal doente e um problema, e você agora quer jogar o pouco dinheiro que a gente tem nesse mesmo problema. Para quê? Para descobrir o quê? Que ela é neta de algum cavalo do vovô? E daí? Isso não paga as contas. É importante para mim. Francisco insistiu, sua voz voltando a ficar baixa e teimosa. E a fazenda? E o nosso futuro? Não é importante? Maria parou, segurando os pratos com força. Eu estudo, me mato na cidade para aprender a administrar melhor. Para a gente não falir. E você quer gastar uma fortuna em um teste para um cavalo. Ela não esperou resposta. Entrou na cozinha com os pratos. O som da água correndo na pia preencheu o silêncio pesado da sala. Francisco ficou sozinho à mesa. Sabia que os argumentos da filha eram sólidos. Eram a voz da razão. Mas dentro do seu peito, a necessidade de saber era mais forte. A marca era uma ponta solta da sua vida, e puxá-la poderia desfazer um nó muito apertado que ele carregava há décadas. No dia seguinte, bem cedo, ele foi até a cidade de Cristalina. Dirigiu seu velho caminhão até o escritório do veterinário, Dr. Gustavo, um homem mais jovem que atendia a região. Seu Francisco, bom dia. A égua branca está melhor? Perguntou o veterinário, convidando-o para entrar. Está, doutor. Está comendo bem? A ferida está fechando. Vim por outro motivo. Francisco sentou-se na cadeira dura em frente à mesa. Preciso fazer aquele exame de sangue que mostra a linhagem do animal. O de DNA. Dr. Gustavo ergueu as sobrancelhas. O teste de parentesco para cavalos crioulos? Isso mesmo. Seu Francisco, esse exame é bem específico e caro. A amostra tem que ir para um laboratório especializado, muitas vezes em outro estado. O custo, eu sei que é caro. Francisco interrompeu, sua voz firme. Eu quero fazer. Você pode arrumar isso para mim? O veterinário olhou para o fazendeiro por um momento, vendo a determinação em seus olhos. Posso. Vou precisar coletar uma amostra de sangue da égua e do pagamento adiantado. O valor é de R$ 2.500. Francisco não pestanejou, mas por dentro, o valor o atingiu como um soco. Era mais da metade do que ele tinha guardado no antigo cofre em seu quarto. Dinheiro que juntara moeda por moeda ao longo de anos. Ele assentiu. Está bem, pode passar na fazenda para coletar o sangue amanhã de manhã. O dinheiro eu trago depois. No seu caso, seu Francisco, eu confio. Amanhã estou aí.
Na volta para a fazenda, a poeira da estrada de terra parecia mais espessa. Francisco pensou em Maria, na decepção dela, mas também pensou no ferro frio em suas mãos e na marca quente no pescoço de Alva. A coleta foi rápida. Alva, agora mais dócil, permitiu que Dr. Gustavo tirasse o sangue com um cuidado profissional. O veterinário colocou a amostra em um tubo especial e em uma caixinha de isopor. Vou enviar ainda hoje. O resultado demora. Pode demorar 2, 3 semanas. Eles mandam por correio. Está bom. O senhor me avisa quando chegar. Francisco entregou ao Dr. Gustavo um envelope com o dinheiro. Notas que cheiravam a mofo e a trabalho duro. Ao ver o envelope nas mãos do veterinário, sentiu um vazio no estômago. A notícia do exame caro se espalhou pela fazenda sem que Francisco dissesse uma palavra. Berto, o filho de Joca que ajudava às vezes, viu a cena do veterinário e contou ao pai. Em um lugar como a São José, segredos eram raros. Na hora do almoço, Maria não falou com ele. Comia em silêncio, seu rosto uma nuvem fechada. O desapontamento era um muro entre os dois. À tarde, Francisco foi até o piquete. Alva estava melhor. Suas costelas já não saltavam tanto e seu pelo começava a mostrar um brilho fraco. Ela veio até a cerca quando o viu, um hábito novo. Ele passou a mão em seu pescoço, os dedos encontrando o relevo da marca. "O que você vai me contar, hein?" Ele sussurrou. Enquanto isso, um outro silêncio começou a chamar a atenção. O silêncio sobre Zé Carlos. O homem simplesmente desaparecera. Tião, que foi à cidade buscar uma peça para o trator, comentou na volta. "Perguntei na vendinha do seu Osvaldo. Ninguém viu Zé Carlos faz mais de uma semana. Ele não apareceu no bar, não foi na feira. A caminhonete velha dele tá sumida." Francisco apenas assentiu. O sumiço de Zé Carlos depois de entregar Alva era mais uma peça do quebra-cabeça. E era uma peça que cheirava a medo. As semanas de espera começaram a passar. Eram os dias mais longos que Francisco conseguia lembrar. Ele tentava se ocupar com o trabalho da fazenda. Consertou a cerca da baixada com um arame novo, cuidou do gado, tratou de uma vaca doente, mas sua mente sempre voltava para o laboratório distante, para aquele tubo de sangue viajando pelo país. Todas as tardes, ele se sentava no mesmo toco perto do piquete e observava a Alva pastar. A égua se transformava diante dos seus olhos. A cada dia, ela ficava mais forte, mais bonita. Seu pescoço arqueado ganhava musculatura. Seu passo ficava firme. A brancura do seu pelo agora era limpa e brilhante. Ela já não era o fantasma magro que chegara. Era um animal nobre, de porte alto, que chamava a atenção de quem passava na estrada. E foi justamente um desses que passava na estrada que começou a mudar tudo. Um homem de uma fazenda vizinha, vendo Alva no pasto perto da cerca, parou seu carro para cumprimentar Francisco. "Boa tarde, seu Francisco. Essa égua branca é nova por aqui, né? Que animal bonito. Parece ter um sangue fino." Francisco apenas concordou, sem dar detalhes. Mas o comentário se espalhou. A égua branca e bonita da São José começou a ser comentada na região. As pessoas lembravam da história dos cavalos crioulos do pai de Francisco. Alguns mais velhos faziam a conexão. O clima na fazenda, que já era de expectativa, ficou carregado de sussurros. Tião e Joca falavam baixo entre si quando viam Francisco por perto. Maria continuava fria e distante, focada nos livros e nas contas, mas até ela começava a observar Alva com um olhar diferente, mais calculista. Francisco sentia o peso da espera em seus ombros. A cada dia que o resultado não chegava, a dúvida crescia. Ele tinha feito a coisa certa? Tinha jogado o suado dinheiro das suas economias em uma busca por um passado que talvez fosse melhor deixar esquecido? Uma noite, sentado na varanda no escuro, ele olhou para as luzes fracas da cidade ao longe. Pensou no seu pai, o homem orgulhoso que foi quebrado. Será que ele, Francisco, estava prestes a descobrir algo que seu pai levou para o túmulo? Será que Alva era a chave para entender aquela derrota antiga? A espera era um fio esticado, prestes a arrebentar. E no final desse fio, preso em um envelope que vinha pelo correio, estava uma resposta que poderia mudar tudo, para o bem ou para o mal. 3 semanas e 2 dias. Foi o tempo que seu Francisco esperou. A espera grudou em seus ossos, tornou seu passo ainda mais arrastado, mesmo com o trabalho normal da fazenda. Alva, no entanto, seguia florescendo. A transformação era espantosa. A égua branca agora era o ponto de luz da São José.
Seu pelo brilhava como neve sob o sol forte, seu corpo havia ganho uma musculatura elegante e poderosa. Ela trotava pelo piquete com uma energia que parecia inesgotável, parando sempre perto da cerca quando via Francisco se aproximar. A tensão entre ele e Maria ainda existia, mas se transformara em um silêncio cuidadoso. Maria não tocava mais no assunto do dinheiro gasto, mas Francisco via o jeito como ela observava a alva agora. Não era mais com impaciência, era com um interesse novo, calculado. Ela estudava as linhas do animal, sua postura, como se estivesse vendo algo que antes estava escondido. Foi numa quinta-feira quente que o Dr. Gustavo apareceu na porteira da São José. Não era seu dia de rotina. Ele vinha dirigindo seu carro poeirento e na mão trazia um envelope grande da cor do marfim. Francisco, que estava ajudando Tião a consertar um coxo, viu o carro entrar e seu coração deu um salto. Ele deixou a ferramenta cair no chão e caminhou em direção ao veterinário, limpando as mãos sujas na calça. Doutor, seu Francisco, boa tarde. O tom de voz do Dr. Gustavo era sério, diferente do seu habitual jeito descontraído. Ele segurava o envelope com cuidado. O resultado chegou. Francisco engoliu seco. E então? É melhor a gente sentar, sugeriu o veterinário, olhando ao redor. Eles foram para a varanda da casa. Maria, ouvindo as vozes, saiu de dentro e ficou parada na porta, os braços cruzados. Tião e Joca, percebendo que algo importante estava para acontecer, se aproximaram lentamente, ficando a uma distância respeitosa perto do pé de manga. Dr. Gustavo abriu o envelope e tirou algumas folhas de papel cheias de gráficos e tabelas, e uma outra folha, mais simples, com um texto. Ele entregou esta última a Francisco. A linguagem técnica é complicada, mas o laudo final é claro. Eu explico. Francisco segurou o papel. As letras pareciam dançar diante dos seus olhos. Ele viu o nome de Alva, o número de registro, e então suas palavras pulavam da página. Grau de pureza genética, 98,7%. Linhagem, crioulo nacional, ramo fundador, Campo Belo. Parentesco confirmado com reprodutores registrados. Guarani do Vale, Estrela do Sul e São José da Serra. O último nome fez o ar sair dos pulmões de Francisco. São José da Serra era o garanhão mais famoso do seu pai, o principal reprodutor. O que isso quer dizer, doutor? Perguntou Francisco, sua voz um fio. Dr. Gustavo respirou fundo. Quer dizer, seu Francisco, que a alva não é uma égua comum. Ela é, possivelmente, um dos animais de sangue mais puro da raça crioula no país hoje. O ramo Campo Belo é lendário, são pouquíssimos animais com essa carga genética direta. O avô dela, pelo que os cruzamentos mostram, era o São José da Serra. O silêncio na varanda era total, até o vento pareceu parar. E isso tem valor? Perguntou Maria, sua voz prática rompendo o quietismo. O veterinário olhou para ela, e então de volta para Francisco. Tem, Maria, muito valor. Um animal como esse, uma fêmea com essa pureza e essa linhagem. É a base para um plantel de elite. Especialistas que consultei de forma preliminar estimam que o valor de mercado dela pode ultrapassar a marca de $100 mil. Facilmente. A palavra dólares ecoou no ar parado. $100 mil. Francisco sentiu as pernas amolecerem. Ele se apoiou na mesa da varanda. O papel tremia em suas mãos. Ele olhou para Alva, lá longe no piquete, elegante e despreocupada. $100 mil. Era mais dinheiro do que a São José valia. Mais dinheiro do que ele tinha visto em toda a sua vida. Mas, como? Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Essa é a pergunta, disse Dr. Gustavo, guardando os outros papéis. Um animal desse não some, não é maltratado, a menos que alguém não soubesse o que tinha, ou quisesse escondê-lo. Maria se aproximou. Seus olhos brilhavam com uma luz que Francisco nunca vira antes. Era a luz da salvação. Pai, você ouviu? $100 mil. Isso resolve tudo. Paga todas as dívidas, reforma a fazenda inteira, sobra dinheiro para investir. É a nossa chance. Francisco olhou para a filha, depois para o papel. A confusão era uma névoa espessa na sua mente. A alegria de Maria não encontrava eco nele, só encontrava um frio crescente. Zé Carlos, ele murmurou. Zé Carlos tinha ela, magra, quase morta. Por quê? Quem se importa com o porquê, pai? Disse Maria, sua voz agora acelerada. Importa que ela está aqui.
com a nossa marca, é nossa. Legalmente você aceitou como pagamento de uma dívida, é nossa. Dr. Gustavo parecia desconfortável. É uma situação delicada, seu Francisco. Um animal desse valor. A notícia não vai ficar quieta. Eu tenho obrigação de registrar o achado no livro da Associação da Raça. É uma descoberta importante. Registre, disse Francisco automaticamente. Sua mente estava longe tentando encaixar as peças. Zé Carlos, o malandro, o Sovina, tinha uma fortuna de 4 patas e a tratou como lixo. Não fazia sentido. A menos que Zé Carlos estivesse com medo de tê-la. Muito medo. A notícia, como o Dr. Gustavo previu, não ficou quieta. Nem por um dia. O veterinário era um homem ético, mas falou com o presidente da Associação de Criadores da região. De um homem para outro, em uma cidade do interior, a história se espalhou como fogo no capim seco. No dia seguinte, a movimentação na estrada de terra em frente a São José aumentou. Carros e caminhonetes que nunca passavam por ali reduziam a velocidade, os ocupantes olhando para o piquete onde Alva pastava. Alguns paravam, tentavam puxar conversa com Tião ou Joca. É verdade que é uma Campo Belo pura? Perguntou um homem de chapéu novo. Dizem que vale uma fortuna, comentou outro, as mãos no volante. Os peões respondiam com monossílabos fechados. A atmosfera na fazenda mudou. Já não era de expectativa, era de cerco. Maria agiu rápido. Ela pegou o laudo, foi até a cidade e fez cópias. Ligou para um professor dela da Faculdade de Agronomia, que a conectou com um corretor de animais de elite de Minas Gerais. Ela marcou uma visita para dali a 5 dias. Ele é sério, pai. Ele vai avaliar e já traz possíveis compradores. A gente pode vender rápido e seguro. Francisco não concordou, nem discordou. Ele passava horas no piquete com Alva. A égua parecia sentir a mudança. Já não vinha correndo para a cerca. Ficava mais retraída, observando os carros na estrada com as orelhas em pé, alerta. Todo mundo te quer agora, Francisco falou para ela, escovando seu pescoço branco. Por causa de um papel, por causa de um sangue que você nem pediu para ter. Alva encostou a cabeça nele, como sempre fazia, buscando conforto. Aquele gesto simples de confiança total doía mais do que qualquer coisa. Na tarde do 3º dia após o anúncio, o primeiro problema sério apareceu. Não era um comprador, era um advogado. Um homem de terno, em um carro importado que parecia completamente fora do lugar na poeira da São José. Boa tarde. Busco o senhor Francisco de Assis Oliveira. Sou Dr. Álvaro, representante do senhor Elias Matos. Francisco, com as mãos sujas de graxa, recebeu o cartão de visitas. O nome Elias Matos não dizia nada. Em que posso ajudar? Meu cliente tomou conhecimento de que o senhor possui uma égua da raça crioula, branca, com uma marca específica no pescoço, uma marca de círculo com uma flor. Francisco ficou em alerta. Possuo. Meu cliente é o legítimo proprietário dessa égua. Ela foi furtada de sua propriedade há cerca de 2 meses. O indivíduo conhecido como José Carlos da Silva, o Zé Carlos, é o autor do furto. Nós temos a documentação de compra do animal, a transferência, tudo em ordem. O advogado falava de forma suave, mas cada palavra era uma faca. Meu cliente não deseja problemas, ele só quer o que é dele de volta, a égua. Naturalmente, ele está disposto a recompensar o senhor pelos cuidados prestados. O sangue bateu forte nos ouvidos de Francisco. Ele olhou para o cartão, depois para o rosto impassível do advogado. O nome Elias ainda não clicava. O senhor Elias tem algum apelido? O advogado permitiu um pequeno sorriso. Alguns o chamam de Carcará. Mas ele prefere que tratemos seus negócios com formalidade. Um frio percorreu a espinha de Francisco. Carcará. Ele conhecia o nome. Todo mundo na região conhecia. Era um nome sussurrado, associado a grilagens de terra, a gado roubado que atravessava fronteiras, a negócios escuros. Um homem que estava tentando nos últimos anos se limpar, comprando terras e agora aparentemente cavalos de raça. Francisco ergueu a cabeça e sua teimosia, aquela teimosia de porta de curral enferrujada, se fixou em seus olhos. A égua foi dada a mim em pagamento de uma dívida por Zé Carlos. Está aqui, não foi furtada de mim.
O problema do Sr. Elias é com o Zé Carlos, e se ele tem documentação, que vá atrás do Zé Carlos. O advogado manteve o sorriso profissional. Infelizmente, o Zé Carlos é indiligente. A égua está aqui. Meu cliente quer a égua. Ele não vai processar o senhor, pois entende que foi vítima também. Mas a propriedade é dele. Pense bem, seu Francisco. É um animal valioso, pode trazer complicações. Meu cliente pode facilitar as coisas, ou pode ser muito rigoroso. Era uma ameaça, clara e limpa. Minha resposta é não, disse Francisco, devolvendo o cartão. A égua fica. Se o seu cliente quiser discutir, que me processe. Agora, tenho trabalho. O advogado ficou surpreso por um segundo, mas logo recolheu sua frieza. Lamento ouvir isso. Vou levar sua resposta. Boa tarde. O carro importado levantou uma nuvem de poeira arrogante ao sair. Francisco ficou parado no mesmo lugar, o coração batendo descompassado. A fortuna tinha chegado. E com ela vinha o perigo. Alva não era mais só um mistério do passado, era um prêmio. E agora um homem perigoso dizia que o prêmio era dele. Ele olhou para a casa onde Maria estava cheia de planos de venda. Olhou para o piquete onde Alva, inocente de tudo, bebia água tranquila. O resultado do exame não trouxe apenas clareza, trouxe um turbilhão. E no centro dele, seu Francisco precisava decidir muito mais do que o que fazer com uma égua. Ele precisava decidir como defender o que era seu animal, a terra, a história de um inimigo que nem ele mesmo conhecia direito, mas cujo nome já trazia o cheiro de coisa ruim. O carro do advogado mal tinha sumido no horizonte poeirento quando Maria saiu da casa, seu rosto uma mistura de preocupação e curiosidade. Quem era aquele, pai? Aquele carro não é de fazendeiro. Francisco ainda estava parado no mesmo lugar, olhando para a estrada. Era um advogado, do Elias Matos, o Carcará. O nome fez Maria ficar pálida. Carcará? O que ele quer? Ele diz que a Alva é dele. Diz que o Zé Carlos roubou ela. Ele quer a égua de volta. Maria ficou em silêncio por um momento processando. E o que você disse? Disse que não, que o problema dele era com o Zé Carlos. Pai. A voz de Maria saiu em um misto de alarme e frustração. Você não pode simplesmente dizer não para um homem como o Carcará. Ele é perigoso. E o que você queria que eu fizesse, Maria? Entregasse a égua para ele na hora? Um homem que manda um advogado de terno em vez de vir ele mesmo? Eu queria que você pensasse. Agora a gente tem um inimigo sério, e ainda nem vendemos a égua. Ela passou a mão no cabelo nervosa. Precisamos acelerar a venda. O corretor de Minas vem depois de amanhã. Quanto antes a Alva sair daqui, melhor. Tira o foco da gente. Francisco olhou para a filha. Para ela era uma equação simples. Risco alto, venda rápida, problema resolvido. Mas algo na história não fechava. Por que o Carcará não veio com a polícia? Se a égua é dele e foi roubada, ele ia na delegacia. Não mandavam um advogado com conversa de recompensa pelos cuidados. Isso não é jeito de quem tem a razão toda. Talvez ele não queira a polícia. Talvez os documentos dele não sejam tão legais assim. Não importa, pai. O que importa é que ele é perigoso e sabe que a Alva está aqui. A discussão foi interrompida pelo ronco familiar de um motor. Um motor quebrado com uma batida ruim. Ambos se viraram para a estrada. Era a caminhonete velha de Zé Carlos. O veículo veio em alta velocidade, levantando uma nuvem de poeira que cobriu o pátio. Parou de forma brusca. A porta se abriu e Zé Carlos praticamente caiu para fora. Ele estava irreconhecível. Seus olhos estavam fundos e esbugalhados. Sua roupa, normalmente tentando parecer elegante, estava suja e amarrotada. Ele nem tirou o chapéu. Correu em direção a Francisco, suas mãos tremendo. Francisco, graças a Deus você tá aqui. Francisco não se moveu. Sua expressão era de pedra. Zé Carlos, tá sumido. Eu tive que sumir. Tive que me esconder. Zé Carlos chegou perto, seu rosto a centímetros do de Francisco. Seu hálito cheirava a cachaça e a medo. A égua, Francisco. A branca. A Alva. Você tem que me devolver. Maria soltou um riso curto e amargo. Devolver? Agora você quer devolução? Você a trouxe aqui como pagamento de uma dívida, lembra? Eu sei, Maria, eu sei. Foi um erro, um grande erro. Zé Carlos falava rápido, as palavras se amontoando. Eu não sabia. Não tinha ideia do que ela era, eu juro. Eu achei que era só uma cavaloca velha, um bagaço. Eu te dei ela para me livrar de um problema, Francisco. Mas agora o problema é maior, muito maior. Que problema, Zé Carlos? A voz de Francisco era gelada. O problema tem nome? É Carcará?
O nome fez Zé Carlos estremecer como se tivesse levado um choque. Ele olhou para os lados como se esperasse ver o homem surgir do nada. Ele te procurou? Já? Mandou um advogado, disse que a égua é dele e que você roubou. Eu não roubei! Zé Carlos gritou, quase chorando. Eu peguei ela de um lugar. Ele tinha deixado ela num pasto longe, quase abandonada. Eu pensei que ele não queria mais. Eu fui burro, Francisco, burro e ganancioso. Mas agora ele sabe que eu peguei e que eu te dei. Ele vai me matar, ele vai matar a gente os dois se você não me der a égua de volta. Francisco não cedeu 1 centímetro. E por que você acha que eu te devolvo a égua? Para você dar para o Carcará e ele deixar você em paz? E eu fico com o quê? Com a dívida que você não pagou e com a raiva dele? Ele não vai ficar com raiva de você se você devolver. Ele vai me culpar. O problema vai ser só meu. Por favor, Francisco, faz isso por mim. Foi um acordo errado. Eu não posso pagar em dinheiro agora, mas um dia eu pago. Juro pela alma da minha mãe. Enquanto Zé Carlos suplicava, um carro novo e silencioso, uma caminhonete preta, entrou na porteira e parou a poucos metros de distância. A poeira que levantou foi pouca, controlada. As portas não se abriram imediatamente. Zé Carlos viu o carro e seu rosto ficou branco. Ele veio, ele tá aqui. A porta do motorista se abriu. Um homem magro e esguio desceu. Vestia calça de brim clara, botas engraxadas e uma camisa social azul de manga curta, impecável. Ele fechou a porta com um clique suave e olhou para o grupo. Seus olhos claros passaram por Maria, por Francisco e se fixaram em Zé Carlos, que parecia querer se esconder atrás de Francisco. O homem andou em direção a eles. Seus passos eram calmos, medidos. Ele não sorria. Quando parou, a poucos passos de distância, um silêncio absoluto caiu sobre o pátio. Até os pássaros pararam de cantar. Boa tarde, disse o homem. Sua voz era suave, quase um sussurro, mas cortava o ar. Sou Elias Matos, mas acredito que me conheçam como Carcará. Seus olhos voltaram-se para Francisco. Você deve ser o seu Francisco. E esta, sua filha Maria. Muito prazer. Ele não estendeu a mão, apenas observou. Francisco anuiu com a cabeça, mantendo a postura ereta. O senhor já mandou seu recado pelo advogado? Sim, e parece que a resposta não foi positiva. Carcará tirou um maço de cigarros de palha do bolso e acendeu um com calma. A fumaça subiu reta no ar parado. Vim pessoalmente para esclarecer possíveis mal-entendidos. A égua que está no seu piquete é minha. Foi roubada pelo Zé Carlos aqui presente. Ele nem olhou para Zé Carlos, que tremia. Eu tenho toda a documentação. Nota fiscal de compra, guia de transporte, registro na associação. Tudo em meu nome. Então o senhor deve procurar a polícia, disse Maria, encontrando a voz antes do pai. Se foi roubo, é caso de delegacia. Carcará olhou para ela, e um sorriso fino apareceu em seus lábios. A polícia é lenta, minha cara, e barulhenta. Prefiro resolver as coisas de forma civilizada, entre homens de campo. O Zé Carlos cometeu um erro. Ele trouxe a égua para cá. O seu Francisco, coitado, aceitou um animal doente sem saber do valor. É uma situação simples. Eu retomo o que é meu, e todos seguem em frente. E os cuidados? As despesas? O exame de DNA que eu paguei? Perguntou Francisco. Como meu advogado já disse, eu recompenso os cuidados. Pago o exame e uma taxa pelos dias que ela ficou aqui. É justo. Francisco olhou para Zé Carlos, que suava profusamente, torcendo o chapéu em suas mãos. E o Zé Carlos? O que acontece com ele? Carcará finalmente olhou para o homem, como se visse um inseto interessante. O Zé Carlos e eu temos contas a acertar. Isso não é da sua conta, seu Francisco. O tom era final, ameaçador. Francisco respirou fundo. A teimosia, aquela força silenciosa que o mantinha de pé há tantos anos, se enrijeceu dentro dele. A égua foi dada a mim em pagamento de uma dívida. Está na minha terra. Até o senhor provar na justiça que ela é sua e que eu sabia do roubo, ela fica aqui. O sorriso de Carcará desapareceu. Seus olhos claros se fixaram em Francisco com uma intensidade gelada. O senhor não está entendendo. Eu não quero dinheiro, não preciso processar ninguém. Eu quero a égua. Ela é especial. Ela é a chave para eu começar um aras respeitável, um criadouro de verdade. Com ela, eu deixo alguns negócios antigos para trás. Ela representa uma virada de página para mim. É importante. Ele deu um passo à frente, baixando a voz ainda mais.
Não torne isso pessoal, seu Francisco. É só um animal valioso, mas só um animal. Não vale a pena criar problemas por causa dele. Problemas para a sua fazenda, para os seus empregados. Ele olhou para Tião e Joca, que observavam de longe. Para a sua família. A ameaça, agora, era clara e direta. Maria segurou o braço do pai, seus dedos apertando forte. Francisco não desviou o olhar. A minha resposta é a mesma. A égua fica. Por um longo momento, os dois homens se encararam. O ar entre eles parecia vibrar. Carcará então deu uma longa tragada no cigarro e soltou a fumaça lentamente. Lamento ouvir isso, de verdade. Pense bem nas próximas horas. A oferta de recompensa pelos cuidados vale até o pôr do sol de amanhã. Depois disso, as coisas podem ficar mais complicadas. Ele jogou a ponta do cigarro no chão e a esmagou com a bota. Deu as costas e andou de volta para o carro. Antes de entrar, olhou para Zé Carlos. Você vem, Zé, a gente tem que conversar. Zé Carlos olhou para Francisco com um olhar de desespero e pedido de desculpas mudo, e depois correu para a caminhonete velha, ligando o motor com um rugido. A caminhonete preta saiu primeiro, seguida de perto pela caminhonete de Zé Carlos. Em instantes, ambas desapareceram na estrada. O pátio da São José ficou em silêncio novamente, mas era um silêncio pesado, carregado de medo. Maria soltou o braço do pai. Você viu, pai? Você ouviu? Ele não está brincando. Ele vai fazer algo. Francisco olhou para onde os carros tinham ido. Eu vi e ouvi. E o que a gente faz? Primeiro a gente protege o que é nosso, disse Francisco, sua voz firme. Tião, Joca, venham aqui. Os dois peões se aproximaram rapidamente, seus rostos sérios. A partir de hoje, a gente faz rodízio de vigilância à noite. Alguém fica acordado olhando a casa e o piquete da alva, sempre com um rádio à mão. E vocês andam com facão no cinto, entendido? Os dois homens concordaram com a cabeça, sem questionar. Maria, você liga para o tal corretor e adia a visita. Não quero ninguém estranho aqui até a gente entender o que o Carcará vai fazer. Mas pai, vender é a solução. Se a gente vender para alguém de fora, o Carcará perde o interesse. Ou fica com mais raiva porque perdemos a égua para outro. Não, por enquanto a alva fica, e a gente se prepara. Francisco olhou para o piquete. A alva estava parada, observando a cena de longe, suas orelhas voltadas para a frente, como se sentisse a tensão no ar. Ele havia dito não, disse não para um homem perigoso. Agora as consequências dessa decisão estavam por vir. E ele, a filha, os peões e a égua branca estariam no centro da tempestade. O prazo era claro, até o pôr do sol de amanhã. Depois disso, tudo poderia mudar. A noite que se seguiu à visita de Carcará foi a mais longa da vida de seu Francisco. Ele não dormiu. Ficou sentado na varanda escura, uma velha espingarda de caça apoiada ao lado da cadeira, ouvindo cada som do cerrado, o canto dos grilos, o farfalhar distante de algum animal, o vento batendo levemente nas folhas da mangueira. Cada ruído parecia uma ameaça. Tião fez a primeira vigia, andando silenciosamente pelos arredores da casa e do piquete. Joca dormia no quarto dos fundos, vestido e de botas, pronto para acordar a qualquer momento. Maria, contra sua vontade, foi para o quarto, mas a luz dela permaneceu acesa até de madrugada. O pôr do sol do dia seguinte chegou e passou. Carcará não apareceu, não mandou mensagem. O silêncio dele era pior do que uma nova visita. Na manhã do segundo dia, a tensão na São José era palpável. Os peões trabalhavam com um olho no serviço e outro na estrada. Francisco foi checar o gado na baixada com Tião. Foi então que encontraram o primeiro sinal. Uma parte da cerca bem no fundo da pastagem estava cortada, não quebrada por um boi, mas cortada com algo afiado. Os arames estavam limpos, separados. Foi na tesoura de cerca, seu Francisco, disse Tião, examinando os fios. Alguém entrou aqui. Eles contaram o gado. Faltavam 3 novilhas, boas, gordas. O rastro delas levava para além da cerca cortada e se perdia no mato fechado. Francisco não disse nada. Sentiu um calafrio que não tinha a ver com o vento. Era uma mensagem, clara e cruel. Carcará não estava brincando. Ele tinha começado pelos animais. Algo fácil que poderia ser atribuído a ladrões de gado comuns. Mas Francisco sabia. Sabia no fundo do estômago. De volta à sede, ele encontrou Maria no escritório, falando ao telefone. Ela desligou quando ele entrou, seu rosto estava pálido. Era o corretor de Minas, pai. Contei sobre a situação, sobre o Carcará. Ele disse que ainda está interessado, mas que o preço pode cair se houver conflito de interesse.
Ele quer uma decisão rápida. Francisco deixou-se cair na cadeira de couro rachado. Furtaram 3 novilhas na baixada, cerca cortada. Maria fechou os olhos por um segundo. É ele. Está mostrando que pode chegar a qualquer lugar. Pai, por favor, vamos vender. Ó, se mesmo. A gente aceita o que ele oferecer e acaba com isso. O dinheiro ainda vai salvar a fazenda. E se a gente vender, e ele for atrás do comprador, ou continuar nos atormentando porque acha que deveria ser dele? Francisco balançou a cabeça. Não, Maria, ele não quer só a égua. Ele quer mostrar que pode tomar. Se a gente ceder agora, ele vai achar que pode tomar qualquer coisa, a terra, a casa. Então, o que a gente faz? Fica aqui esperando ele roubar tudo pedaço por pedaço, até chegar na alva, até chegar na gente? A voz de Maria trincou de medo e frustração. Francisco olhou para as mãos calejadas. A gente se defende e a gente descobre por que essa égua é tão importante para ele. Por que ele não vai atrás do Zé Carlos, que ele diz que é o ladrão? Por que ele vem aqui com ameaças veladas? Tem algo errado nessa história toda, Maria. Algo muito errado. No final da tarde, um carro que não era do Carcará parou na porteira. Era um carro da polícia. 2 policiais civis desceram, um mais velho, outro mais novo. Francisco foi recebê-los, o corrito apertado. Seu Francisco, sou o delegado Afonso da cidade. Recebemos uma denúncia anônima. Denúncia de quê? De que o senhor está mantendo um animal de raça de origem duvidosa, uma égua crioula, que pode ter sido roubada. Francisco sentiu uma onda de raiva. Carcará estava usando a lei agora. A égua foi dada a mim em pagamento de uma dívida. Tenho testemunhas. O homem que me deu se chama Zé Carlos, e quem diz que ela é roubada é o Elias Matos, o Carcará. Ele que devia ser investigado, pelo que falam por aí. O delegado Afonso manteve a expressão neutra. O senhor Matos apresentou documentação. A nota fiscal parece em ordem, mas ele não quis formalizar a queixa de roubo contra o Zé Carlos. Disse que prefere resolver na boa. Estranho, não acha? Muito estranho, concordou Francisco. Pois é. Olha, seu Francisco, oficialmente eu vim averiguar. Posso ver o animal? Francisco os levou até o piquete. Alva, sentindo a presença de estranhos, afastou-se para o fundo, alerta. Ela tem uma marca, disse Francisco, decidido. No pescoço, uma marca que era do meu pai. Um círculo com uma flor. O ferro derretido eu tenho guardado em casa. Essa égua tem o sangue da minha família. O Carcará pode ter um papel, mas a história é mais antiga. O delegado mais novo anotava tudo. O delegado Afonso observou Alva por um longo tempo. É um animal muito bonito, muito valioso. Valioso demais para ficar no meio de uma briga de fazendeiro. Ele se virou para Francisco. Cuidado, seu Francisco. O senhor Matos, bem, ele tem influência. E paciência. Essa denúncia anônima foi só um aviso. O próximo passo pode ser uma ordem judicial para apreender o animal até se esclarecer a propriedade. E aí, fica num depósito, longe dos dois. Eles foram embora sem fazer mais nada, mas a mensagem era outra. Carcará poderia usar a justiça para tirar Alva dali, mesmo que temporariamente. E num depósito qualquer acidente poderia acontecer. A escuridão da segunda noite caiu como uma lona pesada. A vigia foi reforçada. Francisco e Joca ficariam acordados. Maria insistiu em ficar na sala, com uma lanterna e o telefone celular ao lado. Por volta da meia-noite, um som baixo veio da direção da horta. Não era um animal. Era o som de alguém tentando andar quieto e tropeçando em algo. Joca apontou a lanterna. Quem está aí? Um vulto se levantou tropeçando. Não atira, sou eu, Zé Carlos. Francisco caminhou até ele, a espingarda baixa, mas pronta. Zé Carlos estava uma figura lastimável. Sua roupa estava rasgada, ele sujava de lama e capim. Cheirava a suor e a medo puro. O que você está fazendo aqui? Anda fugindo do Carcará e vem para cima de mim? Francisco, por favor, me escuta. Zé Carlos suplicou, sua voz rouca. Ele me prendeu, me trancou num casebre velho na terra dele. Eu consegui fugir, ele não vai desistir. Ele vai pegar a égua, de um jeito ou de outro. Por que ela é tão importante para ele, Zé Carlos? Fala a verdade agora. Zé Carlos caiu de joelhos na terra, exausto. Porque ela é a prova que ele precisa para ser respeitável. Ele comprou a mãe dessa égua há muitos anos, num leilão. Um leilão. Seu pai foi obrigado a fazer. Francisco sentiu o chão tremer sob seus pés. Meu pai? O que meu pai tem a ver com isso? Zé Carlos chorou, soluçando. Fui eu, Francisco.
Fui eu quem ajudou a armar o prejuízo do seu pai. O Carcará na época era só o Elias, um comerciante esperto. Ele me pagou para dizer que um lote de gado do seu pai tinha uma doença, que ia contaminar tudo. Seu pai ficou desesperado. Teve que vender os melhores cavalos num leilão rápido, por nada. A égua Estrela, a sua eguinha de estimação. Ela foi comprada pelo Elias. Essa alva é filha ou neta da Estrela. Ele tem os papéis da Estrela, por isso acha que tem direito à alva também. Mas ele não sabe. Ele nunca soube do valor do sangue até agora. Ele só queria humilhar seu pai na época. Agora quer usar a neta da égua que ele roubou para ficar famoso como criador. Cada palavra era uma facada. Francisco via a cena se formando, a traição, a ruína de seu pai, Zé Carlos, jovem e ganancioso, sendo a ferramenta, e o próprio Carcará, o arquiteto de tudo. E você me deu alva por quê? Por culpa? Por medo? Gritou Zé Carlos. Eu descobri que ela existia, que estava num pasto esquecido dele. Peguei ela, pensei em vender longe. Mas aí ouvi que ele estava perguntando por uma égua branca. Fiquei com medo. Queria me livrar dela. E pensei em você. Pensei que se ela morresse com alguém, que fosse com você, que daria um fim decente. Eu não sabia do DNA, juro. Francisco olhou para o homem chorando na sua frente. Toda a raiva dos últimos 30 anos fervia dentro dele. Mas era uma raiva sem força, porque vinha junto com uma dor antiga e uma verdade ainda mais dolorosa. Seu pai, Zé Carlos disse, olhando para cima com os olhos cheios de lágrimas. Seu pai desconfiou de mim. No dia do leilão, ele me olhou. Eu nunca esqueci aquele olhar, de decepção. Ele era um homem bom, seu Francisco, e eu o ajudei a destruir. Francisco virou as costas. Não suportava ver Zé Carlos naquele estado. Vai embora, some daqui. Se o Carcará te achar, ele te mata. E você? E a alva? Isso é problema meu agora. Suma. Zé Carlos se levantou, cambaleante. Por um instante, pareceu que ia dizer mais alguma coisa, mas apenas baixou a cabeça e se misturou com a escuridão, desaparecendo em direção ao mato. Francisco ficou parado, a noite ao redor parecendo mais negra e mais fria. As peças se encaixavam, a marca, o DNA, a história do leilão forçado. Alva era mais do que um animal valioso, era a prova viva de uma injustiça. Era um pedaço do seu passado, da sua história familiar que tinha sido arrancado e agora voltava, trazendo o mesmo homem que a roubou em primeiro lugar. Ele olhou para a casa, onde Maria estava. Ela queria vender para garantir o futuro. Mas que futuro era esse, construído sobre o mesmo segredo podre que arruinou seu avô, e olhou para o piquete, onde Alva dormia. Ela era a chave para o futuro de Maria e a chave para o passado do seu pai. Agora, ele precisava tomar uma decisão, e para tomar a decisão certa, precisava de mais uma prova. A prova final que só seu pai poderia ter deixado. Ele se lembrou da caixa de madeira na oficina. A caixa onde encontrara o ferro derretido. Talvez houvesse mais alguma coisa lá. Um diário, uma anotação. Algo que contasse o lado do seu pai daquela história. A batalha não era mais só por um animal. Era por memória, por honra. E o próximo movimento de Francisco seria mergulhar naquela caixa, no coração da dor do seu pai, para encontrar a força para lutar. O barulho da fuga de Zé Carlos se perdeu no mato. O silêncio que ficou na São José era diferente, agora carregado de uma verdade que pesava mais que o medo. Seu Francisco não voltou para a varanda. Ele virou-se e caminhou direto para a pequena oficina escura atrás do galinheiro. Maria, que observava da janela, saiu correndo. Pai, onde você vai? Quem era aquele? Era o Zé Carlos, respondeu Francisco sem parar. Ele contou uma história. Agora eu preciso ouvir a outra. Que outra história? Pai, espera. Mas Francisco já estava dentro da oficina. Acendeu uma lâmpada fraca pendurada por um fio. A luz amarela e trêmula iluminou ferramentas, peças de trator velhas e a estante de madeira onde estava a caixa. Ele pegou a caixa de madeira pesada e a colocou sobre o banco de trabalho, afastando a poeira com a manga. Maria entrou ofegante. O que você vai fazer? O que o Zé Carlos disse? Francisco abriu a tampa da caixa. Ele disse que ajudou a arruinar o vovô, que trabalhou para o Carcará, na época só um comerciante chamado Elias, que mentiu sobre uma doença no gado para forçar o vovô a vender tudo por nada, inclusive a égua Estrela. O nome fez Maria calar por um instante. Ela ouvira falar da Estrela, a égua de estimação do pai quando criança, em histórias raras e sempre truncadas. Francisco revirou o conteúdo da caixa com mais cuidado agora.
Não procurava mais o ferro, procurava palavras, papéis. O lote de fotografias ele já vira, os documentos de compra e venda de gado também. Havia cadernos de anotações de rebanho, com números e datas. Ele pegava um, folheava, colocava de lado, até que no fundo, embaixo de um pedaço de pano velho, ele encontrou um caderno diferente. A capa era de couro desbotado, sem nenhuma inscrição. Estava mais grosso que os outros, suas páginas amareladas pela borda. Com mãos que tremiam levemente, Francisco o abriu. A primeira página tinha uma data, escrita com uma letra firme e elegante que ele reconheceu imediatamente, a letra do seu pai. 15 de março de 1983. Ele começou a ler em silêncio. Maria se aproximou, olhando por sobre seu ombro. As primeiras páginas eram anotações normais da fazenda. Nascimentos de bezerros, preço do arroz, conserto da cerca quebrada pelo temporal. A linguagem era direta, prática. Mas depois de algumas páginas, o tom começou a mudar. 12 de julho de 1984. O gado da Baixada Leste está estranho. 2 animais caíram em uma semana. O veterinário municipal não sabe dizer o que é. Rumores começam a correr na cidade. Dizem que é uma doença nova, contagiosa. O Zé Carlos, aquele capataz novo que trabalha para o Elias Matos, veio hoje avisar que a notícia está se espalhando. Disse que os compradores estão com medo. Acho estranho. Os animais doentes estão isolados. Os outros parecem saudáveis. Francisco virou a página. A letra do pai parecia mais apertada, mais angulosa. 20 de julho de 1984. O pânico se instalou. Ninguém quer comprar um boi da São José. As dívidas do último financiamento vencem no próximo mês. O banco não vai renovar. O único que se ofereceu para comprar algo foi o Elias Matos. Ofereceu um preço miserável pelo lote de novilhas. É um assalto, mas se eu não vender, o banco leva tudo. Estou encurralado. Maria colocou a mão no ombro do pai. Ela não disse nada. Francisco continuou, seus olhos correndo pelas linhas. Ele chegou a uma entrada alguns dias depois. 5 de agosto de 1984. Tive que marcar o leilão. Vou vender os cavalos crioulos. É o que mais dói. Eles são o coração desta fazenda. Meu pai os começou, eu os cresci. O São José da Serra, o Guarani e a Estrela. A Estrela, a égua da alma do Francisco. Meu filho não sabe ainda. Como vou contar para ele? Ele a ama desde que era potrinho. Uma dor apertou o peito de Francisco. Ele se lembrava vagamente. Lembrava do choro, da sensação de um vazio enorme. Lembrava de procurar a estrela no pasto e não encontrar. Seu pai nunca explicou direito. Só disse que tinha que ser. Ele virou a página com força, quase rasgando o papel. Dia do leilão. Uma humilhação. Pouca gente veio. Os que vieram olhavam com pena ou com ganância. Elias Matos estava lá, com seu sorriso de dono do mundo. O Zé Carlos ao lado dele como um cão obediente. Fiz o anúncio. As licitações foram baixas, muito baixas. O Elias levou a maioria, incluindo a Estrela. Quando ele pagou, olhou nos meus olhos. Não era o olhar de um comprador, era o olhar de um homem que quer vencer. Desconfio muito. A doença veio rápido demais. Os boatos também. O Zé Carlos apareceu do nada com seus avisos. Tudo cheira a armação, mas não tenho provas, só tenho a ruína. A entrada terminava aí. Francisco ficou parado, lendo aquelas últimas linhas várias vezes. Desconfio muito. A confirmação. Seu pai sabia, sentiu o golpe, mas não pôde provar. Ele folheou as páginas seguintes. O diário continuava, mas as entradas eram mais esparsas, mais curtas, carregadas de uma amargura profunda. Falava da luta para não perder a terra, da tristeza que nunca saía. Até que muitas páginas depois, uma entrada chamou sua atenção. 10 de janeiro de 1986. Soube por um tropeiro que passou aqui. A Estrela, minha égua Estrela, teve uma potra. Uma fêmea branca como a neve. O Elias a vendeu para um criador do Mato Grosso sem se importar com a linhagem. Só queria o dinheiro rápido. Que desperdício, que dor. É como se ele tivesse comprado um quadro raro só para queimar. Aquele sangue puro, perdido. Francisco levantou os olhos do diário. O Mato Grosso. Depois Alva tinha voltado para Goiás, para as mãos do mesmo Elias. Agora Carcará. E ele, sem saber do valor, a tratou como lixo. Alva é a neta da Estrela.
Ele disse em voz baixa para si mesmo. Ele comprou a avó dela para humilhar o vovô. Agora quer a neta para se glorificar. Maria estava quieta, sua expressão dura. Ela também lia as páginas. É uma história triste, pai, muito triste. Mas isso foi há mais de 30 anos. Não muda o fato de que a Alva vale uma fortuna agora. E que o Carcará é um homem perigoso. Francisco fechou o diário com cuidado, segurando-o contra o peito. Não muda, Maria, isso muda tudo. Não é só sobre dinheiro, é sobre o que ele fez com a nossa família. Ele e o Zé Carlos roubaram a honra do vovô, a paz dele, arruinaram a vida dele. E agora ele quer terminar o serviço? Quer pegar a neta da égua que ele roubou? Usar o sangue que ele desprezou para se fazer de grande homem? Não, não vai ser assim. Então como vai ser, pai? A voz de Maria era cansada. Você vai guardar a égua por vingança? Vai arriscar a nossa segurança, o nosso futuro, por uma história velha? É por justiça. A voz de Francisco ecoou na oficina pequena. Justiça pelo vovô. Ele morreu sem ver a coisa certa ser feita. Ele só tinha desconfiança. Agora eu tenho a verdade. Tenho o diário. Tenho a égua. E o que você vai fazer com essa verdade? Levar para a polícia? O delegado já disse que o Carcará tem influência. E o que a polícia vai fazer com um diário de 30 anos atrás? Com a palavra de um morto contra a de um homem rico que tem documentos? Francisco não tinha uma resposta para isso. A fúria e a dor batiam dentro dele, mas a lógica prática da filha era um muro. Ele olhou para o diário em suas mãos. Olhou para Maria. Eu não sei o que fazer, Maria, mas eu sei que entregar a Alva para ele é errado. É como cuspir na memória do vovô. É deixar que ele ganhe, de novo. Ele saiu da oficina, o diário apertado contra o corpo. O céu ainda estava escuro, mas já havia uma faixa cinza clara no horizonte, anunciando a madrugada. Ele caminhou até o piquete. Alva estava deitada, descansando. Ao ouvir seus passos, ela levantou a cabeça. Seus olhos grandes brilharam fracamente na penumbra. Ela não se levantou, apenas o observou se aproximar. Francisco se sentou no chão, do outro lado da cerca. Ele abriu o diário na última página que lia sobre a estrela. Ouviu, moça? Ele sussurrou, sua voz rouca. Sua avó se chamava Estrela, era minha amiga. O homem que quer você agora, ele a roubou do meu pai. Ele quebrou o coração do meu pai, e o meu também. Alva soltou um baixo resfôlego, como se entendesse o tom da voz. Ela se levantou lentamente e veio até a cerca, esticando o pescoço sobre o arame. Francisco estendeu a mão e tocou seu focinho. Você não é só um negócio. Você é uma testemunha. A última testemunha. Ele ficou ali até o amanhecer clarear o céu, o diário aberto no colo, a égua quieta ao seu lado. As palavras do pai e o calor do animal eram as duas únicas coisas reais naquele mundo de incertezas. Agora ele sabia de tudo. A traição completa, a origem de Alva, o motivo do Carcará. Saber era um poder, mas também era um fardo ainda mais pesado. A decisão que ele tinha que tomar não era mais sobre dinheiro ou medo. Era sobre o tipo de homem que ele queria ser. O homem que vende o passado para salvar o futuro, ou o homem que luta por uma justiça que já vinha atrasada por mais de 30 anos. E ao seu lado, Alva, a prova viva de tudo aquilo, esperava. A primeira luz do dia encontrou seu Francisco no mesmo lugar, sentado no chão duro encostado na cerca do piquete. O diário do pai repousava aberto em seu colo, suas páginas amareladas ganhando um tom dourado fraco. Alva estava ao seu lado, do outro lado do arame, sua respiração calma formando pequenas nuvens no ar frio da manhã. Ele não ouvira os passos se aproximando. Só percebeu quando uma sombra caiu sobre as páginas do diário. Era Zé Carlos. Mas não o Zé Carlos de sempre, nem mesmo o da noite anterior, sujo e desesperado. Este homem parecia ter encolhido. Suas roupas ainda estavam rasgadas e sujas, mas seu rosto estava limpo de lodo, revelando um cansaço tão profundo que parecia ter cavado sulcos novos em sua pele. Ele estava parado a alguns metros de distância, como se não tivesse coragem de chegar mais perto. Francisco fechou o diário devagar. Não se levantou, apenas olhou para Zé Carlos. A raiva da noite passada ainda estava lá, um carvão quente no peito, mas agora era coberto por uma camada de cinza pesada, a fadiga da verdade. Zé Carlos não aguentou o silêncio. Eu voltei, ele disse, sua voz um rasgar de papel. Não tinha para onde mais ir. Francisco não respondeu. Você leu alguma coisa? Zé Carlos perguntou, seus olhos fixos no caderno de couro. Li.
Francisco falou, a palavra saindo curta e seca. Zé Carlos fechou os olhos por um segundo, como se levasse um soco. Quando os abriu, estavam úmidos. Então você sabe tudo. Sei que você mentiu sobre a doença no gado. Sei que você trabalhou para o Elias, o Carcará, para amedrontar meu pai. Sei que você ajudou a forçar o leilão. Sei que você viu meu pai perder os cavalos, perder a estrela. A voz de Francisco era plana, como se estivesse lendo uma lista de compras, mas cada item era uma faca. Zé Carlos começou a chorar. Não um choro dramático, mas um choro silencioso e feio, que sacudia seus ombros. Ele deixou-se cair no chão, sentando na terra, sem se importar com a sujeira. Sim, fui eu, tudo isso, e mais. Francisco finalmente se moveu. Ele se levantou, o diário em uma mão. Caminhou até ficar de pé diante de Zé Carlos. Por quê? Meu pai nunca fez mal a você. Ele te dava trabalho quando precisava. Porque eu era pobre, Francisco. Pobre e invejoso. Zé Carlos gritou, olhando para cima com os olhos encharcados. Eu via a São José linda, os cavalos bonitos, seu pai respeitado. E eu não tinha nada. O Elias, na época ele não era o Carcará ainda, era só um vendedor esperto. Ele me prometeu dinheiro na mão. E a chance de ver um grande cair. Ele disse que era só um boato, uma mentirinha para baixar o preço e a gente comprar barato. Eu não sabia que ia arruinar seu pai. Juro que não sabia. Mas você viu, disse Francisco, sua voz ainda controlada. Você viu a doença se espalhar nos rumores. Você viu o desespero dele. Você esteve no leilão. Você viu a estrela ser levada. E você não falou nada. Durante todos esses anos você nunca falou nada. Zé Carlos enterrou o rosto nas mãos. Eu tinha medo. Medo do Elias, que ficou cada vez mais poderoso. Medo de você. Medo de ver o nojo no seu olhar como estou vendo agora. E a culpa, Francisco. A culpa comendo minha vida por dentro. Eu nunca casei, nunca tive nada que prestasse. A culpa era meu companheiro, por isso eu bebia, por isso eu vivia de trambique. Era o único jeito de esquecer por algumas horas. Francisco olhou para o homem destroçado à sua frente. A raiva ainda estava lá, mas agora se misturava a um nojo profundo e a uma pena que ele não queria sentir. E a Alva? Como ela foi parar com você? Zé Carlos limpou o rosto com a manga. O Elias, o Carcará, comprou a estrela naquele leilão. Anos depois, ele vendeu uma filha dela para o Mato Grosso. Essa filha teve outra égua, a Alva. O Carcará comprou essa neta da estrela de volta há uns 5 anos. Ele queria começar a criar cavalos finos, mas não sabia cuidar, não dava valor. Deixava os animais em campos longe, sem cuidado. Alva ficou doente, magrou. Eu sabia onde ela estava. Um dia, com a cara cheia de cachaça e a culpa apertando, pensei: se eu pegar essa égua, neta da estrela, e der para o Francisco, é uma forma de devolver algo. Era uma ideia de bêbado, doida. Eu peguei ela, mas aí o Carcará soube que uma égua branca tinha sumido. Ele começou a perguntar. Eu entrei em pânico. Trouxe ela para você. Disse que era pagamento, porque eu sabia que você, mesmo com raiva de mim, teria pena de um animal. E se o Carcará encontrasse ela com você, bem, parte de mim pensou que você merecia ter algo daquilo que foi roubado. A outra parte só queria se livrar do problema. Você usou minha pena para limpar sua sujeira, resumiu Francisco. Sim, admitiu Zé Carlos sem nenhuma defesa. Usei e fiz tudo de novo. Te coloquei no caminho do Carcará. Trouxe o perigo para sua casa. Sou um lixo, Francisco, um lixo covarde. O silêncio desceu entre os dois. Só o som do choro rouco de Zé Carlos e o respirar calmo de Alva atrás da cerca. Maria apareceu na porta da casa envolta em um roupão. Ela observou a cena de longe, mas não se aproximou. Francisco sentou-se novamente no chão, ficando ao nível de Zé Carlos. A fúria tinha dado lugar a um cansaço esmagador. Meu pai desconfiou de você. Ele escreveu no diário. Desconfio muito. Ele morreu desconfiando. Morreu com o coração partido por achar que tinha falhado, que não foi bom o suficiente. Ele nunca soube que foi traído. Zé Carlos chorou mais forte. Eu sei. E isso me mata. Todos os dias me mata. O que você quer agora, Zé Carlos? Perdão? O homem levantou a cabeça, seu rosto uma máscara de sofrimento. Não mereço perdão. Nem peço. Eu vim porque você tem o direito de saber tudo. E porque eu vou fazer algo. Vou tentar consertar um pouco. Consertar como? Você não tem poder contra o Carcará. Tenho a minha boca, disse Zé Carlos com uma determinação frágil. Vou até a delegacia. Vou contar tudo. Sobre o golpe antigo, sobre como ele me usou, sobre como ele ameaçou a gente. Vou dar meu depoimento. Se ele me prender de novo, ou pior, que seja. Pelo menos eu falo a verdade uma vez na vida.
Francisco olhou para ele surpreso. A coragem ou o desespero final naquele homem covarde era algo que ele não esperava. Ele vai acabar com você, Zé Carlos. Eu já estou acabado, Francisco. Faz anos, só meu corpo que ainda anda. Nesse momento, Alva, que observava tudo quieta, moveu-se. Ela deu alguns passos ao longo da cerca e parou bem em frente a Zé Carlos. Olhou para ele com seus grandes olhos escuros. Era um olhar tranquilo, sem medo, sem raiva. Zé Carlos olhou para a égua e um novo tremor percorreu seu corpo. Ela é a imagem da estrela, só que mais forte, mais bonita. O seu pai ficaria orgulhoso de ver ela assim. Aquela frase, vinda da boca de Zé Carlos, tocou Francisco de uma forma que nada mais tinha tocado. Era a confirmação de um ciclo. Da destruição à possível redenção. Ele se levantou, sentindo os ossos rangendo. Vai para casa, Zé Carlos. Limpa-se. Come alguma coisa. Depois a gente pensa no que fazer. Você não vai me expulsar? Depois de tudo? Francisco olhou para Alva, depois para o diário em suas mãos. A história toda estava ali, viva e respirando. A vingança não traria seu pai de volta, apenas criaria mais dor. Não vou expulsar você, mas o perdão. O perdão é uma coisa que não sei se tenho para dar. Ainda não. Zé Carlos balançou a cabeça, uma gratidão profunda e amarga em seus olhos. Está bom assim. Ele se levantou com dificuldade e começou a se afastar, cambaleando em direção à estrada, mas não em direção à cidade. Em direção ao seu casebre miserável, talvez. Francisco ficou parado, o peso da verdade completa agora sobre seus ombros. Era pior e melhor do que ele imaginava. Pior pela traição detalhada. Melhor porque, de alguma forma, saber toda a história tirava um pouco do poder que o segredo tinha sobre ele. Ele olhou para o diário. Seu pai finalmente tinha sido ouvido. Suas desconfianças confirmadas. Agora restava a Francisco decidir o que fazer com essa verdade. Como proteger Alva, a neta da estrela, do mesmo homem que havia começado toda essa dor. E como fazer justiça a um pai que não estava mais aqui para ver. O caso de Zé Carlos não foi à delegacia naquela manhã. O medo era um hábito mais forte do que qualquer resolução repentina. Em vez disso, ele ficou escondido em seu casebre, bebendo água e tentando se recompor. A confissão, no entanto, mudou algo no ar. A verdade, uma vez dita, não podia ser recolhida. Na São José, a verdade também circulava agora. Maria conhecia toda a história, do começo ao fim, e para ela, esse conhecimento apenas fortalecia seu argumento. Pai, agora tudo faz ainda menos sentido você ficar com a égua. Ela disse na sala da casa naquela mesma tarde. Ela tinha o celular na mão e uma lista de números anotados em um papel. O Carcará não é só um comprador chato. Ele é o homem que destruiu o vovô. Ele quer Alva para completar a humilhação, para apagar o que ele fez. Se a gente vende ela para alguém de verdade, um criador sério de outro estado, a gente tira esse trunfo da mão dele e a gente se salva. Seu Francisco, sentado à mesa, limpava metodicamente o cano da velha espingarda com um pano. Salva como, Maria? Com dinheiro? Sim, com dinheiro. O dinheiro que a Alva vale pode pagar todas as nossas dívidas, pode reformar a fazenda, pode garantir que a São José continue de verdade. É o que o vovô teria querido, que a terra ficasse na família. O que o vovô teria querido era justiça, respondeu Francisco sem levantar os olhos. Ele morreu acreditando que tinha falhado. Ele não sabia que foi vítima de um golpe. Agora eu sei. Como eu posso vender a neta da égua que ele perdeu para o mesmo bandido? Seria como dar razão ao Carcará. Como dizer, você venceu, pode ficar com o prêmio. O prêmio não é a égua, pai. O prêmio é a nossa paz, a nossa segurança. Maria bateu a mão na mesa. Você está vendo tudo pelo olho da emoção, da raiva. Eu estou vendo pelos números. Nós temos uma oferta. Francisco finalmente a olhou. Que oferta? O corretor de Minas ligou de novo. Conversei com ele por 1 hora. Contei parte da história. Disse que precisamos de uma venda rápida e discreta. Ele tem um cliente, um homem do Paraná, muito rico, dono de um raras famoso. Ele oferece R$800 mil em dinheiro, na mão. O valor ecoou na sala simples. Era uma fortuna que transformaria suas vidas. Francisco ficou em silêncio por um longo momento. R$800 mil. Ele poderia consertar tudo, pagar os fornecedores atrasados há anos, comprar um novo trator, melhorar as pastagens, até sobraria para Maria. Ele vem quando?
perguntou Francisco, sua voz rouca. Ele pode vir amanhã. Ele quer ver a égua, claro, mas com o laudo do DNA em mãos, ele quase não precisa. Ele diz que confia no corretor. Amanhã, Francisco repetiu. Era rápido demais. Sentiu uma dor aguda no peito, como se algo estivesse sendo arrancado. É a nossa chance, pai. A gente vende, paga tudo e some do radar do Carcará. Com esse dinheiro, ele não tem mais motivo para nos importunar. A égua some, o problema some. Francisco se levantou, andou até a janela. Lá fora, no piquete, Alva pastava sob o sol da tarde. Ela estava tão bonita, tão forte. Era um pedaço vivo de tudo que seu pai tinha amado e perdido. Deixa eu pensar, foi tudo o que ele disse. Ele saiu da casa e foi direto para o piquete. Não chamou por Alva, apenas abriu a porteira e entrou. A égua o viu e, em vez de se aproximar imediatamente como de costume, ficou parada, observando-o. Era como se sentisse a tempestade dentro dele. Francisco caminhou até o centro do piquete e se sentou na grama. Fechou os olhos, sentindo o calor do sol em seu rosto. Não demorou para ouvir o passo leve. Alva se aproximou. Ele sentiu seu bafo quente em seu cabelo, depois em seu ombro. Ela encostou a cabeça nele, com todo o seu peso, um gesto de completa confiança. Não é justo, ele sussurrou, sua voz se perdendo no pelo branco. Eu te trouxe de volta à vida, e agora tenho que te vender para te salvar. Alva soltou um baixo resfôlego, como um suspiro. Ela parecia entender a dor, mesmo sem entender as palavras. Francisco passou horas ali. Pensou no seu pai. Pensou na expressão de alívio no rosto de Maria quando falou do dinheiro. Pensou no olhar frio de Carcará. Pensou na confissão miserável de Zé Carlos. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo, ele tomou sua decisão. Não era uma decisão da cabeça, era uma decisão que vinha de um lugar tão profundo dentro dele que não havia lógica que o convencesse do contrário. Ele encontrou Maria na varanda, esperando. E então, pai? Então nada, disse Francisco, sua voz firme. A égua não está à venda. Maria ficou paralisada. O quê? Mas 800 mil reais, pai. 800 mil. Ouvi o valor, Maria, e a minha resposta é não. Por quê? O grito de Maria ecoou pelo pátio vazio. Por teimosia? Por orgulho? Por uma história antiga que ninguém além de você se importa? Eu me importo. A voz de Francisco também se elevou, uma raridade. Meu pai se importava. Essa égua é a única coisa boa que sobrou daquela época. Ela tem o nosso sangue, a nossa marca. Se eu vender ela, estou vendendo a última coisa que o vovô construiu. Estou entregando para um estranho. E o Carcará? Ele vai rir. Vai rir porque no final, ele não precisou nem lutar. A gente é que entregou o que ele queria, só que para outro. Mas a gente vai ter o dinheiro. A gente sobrevive. Sobreviver não é a mesma coisa que viver, Maria. Viver é ter honra. É saber que você fez a coisa certa, mesmo quando é difícil. Ele se aproximou da filha, seu olhar intenso. Eu passei a vida inteira sendo cauteloso, com medo de arriscar, com medo de perder. E perdi mesmo assim. Perdi tempo, perdi chances. Agora o destino me colocou essa égua no caminho. Me deu a chance de corrigir uma injustiça, de proteger algo que é nosso por direito e por história. Eu não vou vender. Eu vou ficar com ela. E vou lutar por ela. Maria olhou para o pai como se não o reconhecesse. Os olhos dela se encheram de lágrimas de raiva e desapontamento. Então você escolhe um cavalo, escolhe o passado, em vez de escolher a filha, em vez de escolher o futuro da gente. Ela não esperou resposta. Virou-se, entrou na casa e fechou a porta com um baque seco. Francisco ficou sozinho na varanda, o coração pesado. A dor de decepcionar Maria era pior do que qualquer ameaça de Carcará. Enquanto isso, em outro lugar, Elias Carcará Matos não estava rindo. Estava calmo, mortalmente calmo. Ele recebeu a informação de um de seus homens que observava a estrada para São José. O corretor de Minas não veio hoje, e a filha dele, a Maria, tá com uma cara de poucos amigos. Acho que o velho não aceitou vender. Carcará acendeu um cigarro de palha em seu escritório moderno, em uma fazenda que ele comprara recentemente. O velho é teimoso, acha que honra e terra são a mesma coisa. Ele soltou a fumaça lentamente. Bom, a paciência acabou. Se ele não entrega pelo bem, entrega pelo medo. E se o medo não basta? Ele olhou para dois homens sentados à sua frente. Eram homens durões, de poucas palavras que faziam trabalhos específicos. A gente pega. É só uma égua, chefe, disse um deles. A gente entra de noite, pega e some, em meia hora.
Cuidado, Carcará advertiu, sua voz suave. O velho não é burro, ele vai estar esperando. E a égua não é só uma égua, ela é valiosa, muito valiosa. Não pode levar um arranhão. O plano é simples, vocês vão com mais 3 homens, distraem os peões o velho. Eu quero confusão, barulho. Na confusão, um de vocês entra no piquete e leva a égua. Amarrem bem a focinheira para ela não relinchar. O caminhão de transporte vai estar esperando na estrada de terra do antigo algodão, longe da casa. E se o velho atirar? Carcará deu uma última tragada e apagou o cigarro. Se ele atirar, bem, aí a coisa fica mais complicada. Mas a prioridade é a égua. Tragam ela para mim, inteira. Os homens assentirem e saíram. Carcará olhou pela janela para suas terras recém-adquiridas. Tudo estava limpo, legalizado no papel. Faltava só o toque final, o símbolo. Alva seria esse símbolo, a égua de linhagem impecável que legitimaria sua ascensão. Nada e ninguém ia ficar no seu caminho. Na São José, a noite caiu com uma tensão elétrica no ar. Francisco, sentindo o perigo se aproximar como uma mudança no vento, reuniu Tião e Joca. Eles vão vir hoje, tenho certeza. Como o senhor sabe, seu Francisco? Perguntou Joca. Porque eu disse não para tudo, para o dinheiro e para as ameaças. Só resta uma opção para ele, a força. Os 3 homens se prepararam, afiaram os facões, verificaram a espingarda e uma velha garrucha que Tião guardava. Maria, ainda furiosa, ficou trancada no quarto, mas Francisco sabia que ela estava ouvindo. Maria, ele chamou pela porta fechada. Quando começar o barulho, você liga para o delegado Afonso. O número está no telefone. E depois liga para a polícia. Não sai do quarto por nada. Não houve resposta, apenas um silêncio carregado. Francisco posicionou Tião perto da casa com vista para o piquete. Joca ficaria escondido atrás do galinheiro cobrindo a parte de trás. Ele mesmo ficaria na varanda escura, a espingarda no colo. A noite era clara, com uma lua crescente que iluminava tudo com uma luz fantasmagórica. Alva estava inquieta no piquete, andava de um lado para o outro, parando para escutar sons que os homens ainda não ouviam. Ela sabia, os animais sempre sabem. Francisco olhou para o vulto branco se movendo na penumbra. A égua que uniu passado e presente. A égua que dividiu pai e filha. A égua pela qual ele estava prestes a arriscar tudo. Ele não tinha mais dúvidas. Sua decisão estava tomada. Ele lutaria. Por Alva, pelo seu pai, pela honra da São José. E que as consequências viessem. O primeiro sinal foi o latido distante dos cachorros na fazenda vizinha. Depois, silêncio. Um silêncio muito profundo. Eles estavam chegando. O primeiro estampido não foi um tiro. Foi o som de uma pedra grande quebrando a vidraça da cozinha. O vidro se estilhaçou com um ruído agudo que cortou a noite silenciosa. É agora! Gritou seu Francisco, levantando-se da cadeira na varanda. Tião, perto da casa, acendeu um grande refletor a gasolina que tinham preparado. Um feixe de luz branca e forte varreu o pátio, cegando por um instante 2 figuras que se aproximavam pelo lado do pomar. Eles grunhiram e se protegeram os olhos. De trás do galinheiro, Joca apontou a velha garrucha para o ar e disparou uma vez. O estouco ecoou como um trovão. Saiam daqui, temos arma! Mas os homens de Carcará não eram amadores. Eles não correram. 4 figuras surgiram das sombras em diferentes direções. 2 foram em direção a Tião, que brandiu um facão largo. Outro correu para Joca. E o quarto, um homem baixo e ágil, correu direto para o piquete onde Alva estava. A égua, assustada com os barulhos, relinchou alto e começou a correr de um lado para o outro dentro do cercado, seus olhos arregalados de pânico. Alva! Quieta! Francisco gritou, mas sua voz se perdeu no caos. Ele mirou a espingarda para o homem que se aproximava do piquete, mas um dos outros invasores jogou uma barra de ferro na direção do refletor. A luz balançou e a mira de Francisco se perdeu. Ele não queria atirar e acertar Alva. Tião se envolveu em uma luta corporal com um dos homens, rolando no chão. Joca trocava empurrões e golpes baixos com o outro perto do galinheiro. O homem ágil já estava no arame do piquete, cortando os fios com um alicate forte. Francisco desceu os degraus da varanda correndo. Larga disso! Foi quando a porta da casa se abriu. Maria saiu, empunhando a pesada chave de roda do caminhão. Seu rosto estava pálido, mas determinado. Ela não ligou para a polícia. Correu em direção ao homem que lutava com Tião e acertou um golpe nas costas dele com a chave.
O homem gritou de dor e soltou Tião. O invasor no piquete conseguiu abrir um buraco no arame. Entrou. Alva, encurralada, relinchou e ergueu as patas dianteiras assustada. Não, não, calma, moça, o homem tentou dizer, estendendo uma corda com um laço. Foi nesse momento que um quinto vulto apareceu na borda da escuridão, vindo da estrada. Era Zé Carlos. Ele corria, ofegante, e em suas mãos trazia um pedaço de pau grosso. Para tudo, para! Ele gritou, mas ninguém o ouviu. Ele viu o homem dentro do piquete se aproximando de Alva. Sem pensar, Zé Carlos pulou a cerca baixa e se colocou entre o invasor e a égua. Sai da frente, seu velho doido, o homem rosnou. A égua não vai com vocês, Zé Carlos gritou, segurando o pau com força, suas mãos tremendo não mais de medo, mas de uma raiva antiga. O invasor não perdeu tempo. Avançou com a corda. Zé Carlos acertou um golpe no braço dele, fazendo a corda cair. Os dois homens começaram a lutar dentro do piquete, rolando na terra. Perturbaram Alva ainda mais. Francisco finalmente chegou perto do piquete. O homem que havia jogado a barra de ferro agora o enfrentava, segurando uma faca. Fora do meu caminho, seu velho teimoso. Francisco ergueu a espingarda. É você que vai sair. No exato momento em que eles se encaravam, os faróis de dois carros surgiram na estrada, se aproximando rapidamente. Eram carros da polícia, com os giroflexes azuis e vermelhos piscando, mas sem o som das sirenes. Os invasores viram as luzes. Merda, é a polícia! Gritou um deles. A confusão aumentou. Os homens que lutavam com Tião e Joca os empurraram e começaram a correr para o mato. O homem com a faca na frente de Francisco hesitou, olhou para as luzes que se aproximavam e também fugiu. Dentro do piquete, a luta continuava. Zé Carlos e o homem ágil rolavam no chão. Alva, em pânico total, corria em círculos. De repente, o homem ágil conseguiu se livrar, pegou um pedaço de arame quebrado do chão e se levantou. Ele não foi atrás de Alva. Com um rosto distorcido pela raiva, ele se virou e esfaqueou o arame pontiagudo em direção a Zé Carlos, que tentava se levantar. Zé Carlos levou as mãos ao peito e caiu para trás, um grito abafado saindo de sua boca. O homem então correu para Alva, tentando agarrar sua crina. Alva, aqui! Uma voz de comando cortou o ar. Era Francisco. Ele estava do lado de fora do buraco na cerca, de joelhos, batendo na própria perna. Alva, ouvindo a voz familiar, parou de correr por uma fração de segundo. Seus olhos encontraram os de Francisco. Ela mudou de direção e galopou em direção a ele, pulando sobre o corpo de Zé Carlos caído, e passou pelo buraco na cerca, indo se esconder atrás de Francisco. O homem ágil tentou segui-la, mas foi interrompido pelo feixe de luz forte de uma lanterna. Era o delegado Afonso com sua arma em punho. Dois outros policiais estavam com ele. Parado! Polícia! No chão agora! O homem congelou, jogou o pedaço de arame no chão e se ajoelhou. A confusão acabou tão rápido quanto começara. Os outros policiais perseguiram os homens que fugiam para o mato, prendendo dois. Tião e Joca, machucados, mas de pé, ajudaram a imobilizar o homem que tinha lutado com eles. Francisco não se importou com os policiais naquele instante. Ele correu para dentro do piquete onde Zé Carlos estava caído, segurando o peito. Sua camisa estava escura e molhada. Zé Carlos! O homem abriu os olhos, ofegante. A égua, ela tá segura. Você salvou ela. Um sorriso tonto apareceu nos lábios de Zé Carlos. Então fiz algo certo, finalmente. O delegado Afonso se aproximou, olhando para a cena. Chamou um dos policiais. Chama a ambulância, agora. Maria correu até eles, trazendo toalhas limpas. Ela ajoelhou-se ao lado de Francisco e pressionou as toalhas no ferimento de Zé Carlos, tentando estancar o sangue. Seus olhos encontraram os de Francisco, e neles ele viu o medo, mas também um novo respeito. Os minutos seguintes foram um borrão. A ambulância chegou da cidade e levou Zé Carlos com sirenes ligadas desta vez. Os policiais prenderam os três homens capturados. O delegado Afonso fez perguntas rápidas a Francisco, Tião e Joca. O carcará, delegado, disse Francisco, sua voz cansada, mas clara. Ele mandou esses homens. O Zé Carlos vai contar tudo. Ele tem a história toda. O Elias Matos já está sendo localizado, disse o delegado. Com o depoimento de vocês e dos homens que pegamos, ele não vai escapar dessa vez. Invasão, tentativa de furto, agressão, e se o Zé Carlos? Bem, a coisa fica ainda mais grave. Quando a poeira baixou e os carros da polícia foram embora, levando os presos, a madrugada já clareava o céu. A São José estava quieta novamente, mas marcada pela luta.
vidro quebrado, arame cortado, marcas de luta no chão. Francisco e Maria ficaram na varanda, observando a luz do dia nascer. Alva estava em um canto seguro do curral, comendo feno, finalmente calma. Você ligou para o delegado? Perguntou Francisco. Maria balançou a cabeça. Não, foi o Tião. Ele ligou com o celular dele quando viu os carros se aproximando na estrada, antes mesmo de eles chegarem. Eu só saí para ajudar. Francisco colocou o braço em volta dos ombros da filha. Você foi corajosa. Eu fui estúpida. Você estava certo, pai. Essa égua, ela é mais do que dinheiro. Eu vi o Zé Carlos se jogar na frente dela. Eu vi você enfrentar aquele homem com a faca. Eu vi a Alva correr para você quando você chamou. Isso não tem preço. Ela olhou para o pai, seus olhos cheios de lágrimas. Eu só queria o melhor para a gente. Eu tinha medo. Eu também tinha medo, Maria. Mas algumas coisas valem o medo. Eles ficaram em silêncio por um tempo, vendo o sol nascer sobre a fazenda São José. E agora? Perguntou Maria. Agora a gente conserta a cerca. A gente cuida do Zé Carlos e se ele melhorar, a gente espera a justiça fazer seu trabalho com o Carcará e a gente fica com a Alva. Para quê? Para criar? Nós não somos criadores de cavalos de raça, pai. Francisco sorriu, um sorriso cansado, mas verdadeiro. Podemos aprender, ou podemos mantê-la aqui como ela merece, como parte da família, como a lembrança viva do vovô e da estrela. O dinheiro a gente consegue de outro jeito, trabalhando. A terra é boa, nós somos bons. Maria concordou com a cabeça, apoiando a cabeça no ombro do pai. Pela primeira vez em semanas, ela não via planilhas ou dívidas. Via a terra, a casa, o pai e a égua branca no curral. Via um futuro que, mesmo difícil, era deles, honrado. Alguns dias depois, a notícia correu por Cristalina. Elias Carcará Matos foi preso em sua fazenda nova, com as acusações dos homens que contratou e a promessa de um depoimento de Zé Carlos que sobreviveu ao ferimento. Sua tentativa de se tornar um homem respeitável acabou antes de começar. Zé Carlos, ainda no hospital, recebeu a visita de Francisco e Maria. Ele estava fraco, mas vivo. Você não precisa fazer o depoimento se não quiser, disse Francisco. Você já fez o bastante. Eu quero, Zé Carlos disse, sua voz firme. Eu quero contar tudo, para o seu pai, para você. Na São José, a vida seguiu. As cercas foram consertadas. Alva foi integrada ao rebanho, a rainha branca dos pastos. Francisco ainda era teimoso, Maria ainda era prática, mas agora eles se ouviam. Uma tarde, Francisco estava no piquete, escovando Alva. Maria se aproximou. O corretor de Minas ligou de novo. O homem do Paraná aumentou a oferta. R$1 milhão. Francisco não parou de escovar. E o que você disse? Eu disse não. Disse que a égua não está à venda, que ela já tem um lar. Francisco parou e olhou para a filha. Nos olhos dela ele viu compreensão. Viu que ela finalmente enxergava o que ele sempre viu, que algumas histórias merecem um final diferente, que honra e memória são raízes que sustentam o futuro. E Alva, a égua branca, o segredo vivo que desenterrou o passado e uniu o presente, continuou a pastar sob o sol do cerrado, livre e segura, em casa.